Este garoto sofreu a maior injustiça de todas. E por causa disso, todos eles vão pagar. Riram dele por ser fraco e não ter talento para a magia. Neste mundo, qualquer um sem talento enfrenta um futuro horrível, mas Vredon possuía inteligência, e por isso, todos o invejavam. Seu sonho sempre foi ser um grande mago, assim como o mestre da Torre Mágica. O protagonista se dedicou ao máximo e estudou mais do que ninguém. Graças a isso, ele inventou algo extraordinário para os magos. Seu professor disse que Verdin era um grande gênio e se tornaria famoso, mas ele o traiu, roubou sua pesquisa e a apresentou como sua. Verdin, em desespero, foi até o mestre da torre e relatou tudo, esperando receber o crédito por seus anos de trabalho. Mas, infelizmente, Balrog Bestes, ao ouvir que o garoto era um gênio mais esperto que todos, mesmo sem talento para magia, o aprisionou. Ele transformou o protagonista em uma cobaia para experimentos mágicos. Na Torre Mágica da Boêmia, a mais poderosa do Império, o mestre da torre e seus alunos talentosos usaram Verdin para testar feitiços perigosos e poções mágicas. A razão para tal injustiça era simplesmente porque ele era muito inteligente, mesmo sem talento mágico. Por isso, ele deve pagar. Depois de anos, qualquer um teria seu espírito quebrado, mas Verdin se encheu de um sentimento mais poderoso, o mesmo que Itachi colocou em seu irmão. Enquanto estava preso, o garoto tinha apenas as memórias de sua amiga de infância. Ele e Rovelin juraram que se tornariam grandes magos juntos. Eles fizeram uma promessa, e essa memória ardia em sua mente. Ele não pode quebrar essa promessa. Então, se neste mundo o talento supera a inteligência, Vredin se convence, talvez ele possa transformar sua inteligência em talento, quebrar os limites, superar tudo e todos. Durante 7 anos, ele se dedicou a uma nova teoria que mudará o mundo. Quando estava em sua cela, ele praticava todos os dias. Apesar de ser um prisioneiro, os magos forçaram Verdin a trabalhar na torre fazendo a limpeza. Sua amiga Rovelin sempre o visitava e um dia disse que se mudaria para outro lugar e pediu para ele fugir com ela. A verdade é que ela não sabe a verdade sobre como Verdin vive na Torre Mágica. Verdin recusou. Ele não pode fugir. Ele tem planos para as pessoas deste lugar. Nesse mesmo dia, as pessoas estavam aproveitando o festival de magia. Este será o momento ideal para sua vingança. Verdin foi à sala do tesouro e alegou que o mestre da torre ordenou que ele limpasse o local. É aqui que a maior invenção do mestre é guardada, um artefato de amplificação mágica. Verdin trabalhou por 7 anos para descobrir como quebrar o selo e usar o artefato. Na sala que abrigava a fonte de energia da torre, 2 magos estavam de guarda no dia do festival de magia, por isso estavam irritados. Verdin entrou discretamente na sala e começou seu plano final. O mago barbudo nem soube como morreu. O mago de cabelo verde ficou chocado com o que viu e questionou como um lixo sem talento tem a audácia de atacar um mago. Ele estava determinado a eliminar Verdin, mas o que aconteceu foi surpreendente. O protagonista usou um poderoso feitiço de 3º nível, e foi fatal. O mago foi derrotado. Quando ele tinha apenas alguns segundos de vida restantes, Verdin o avisou. Teria sido melhor tratar as pessoas com mais cuidado. Depois de cuidar dos guardas, o protagonista estava de frente para o coração da torre. O núcleo de energia é a coisa mais importante de todas. Ele vai usar sua mana para executar o feitiço que desafiará os céus e quebrará os limites da lógica. Usando o artefato e o núcleo de mana da torre, Verdin desenhou todos os círculos mágicos e ativou o feitiço. Há 2 resultados, ou funcionará ou ele morrerá. Mesmo a quilômetros de distância, o mestre da torre viu a luz azul alcançando os céus. O mago sabia que sua torre mágica estava naquela direção. Balrog voou o mais rápido possível, pensando que destruiria quem quer que fosse o responsável. Ao chegar, ele viu apenas a silhueta do mago. Não importava para ele se era o próprio imperador ou um grande mago. Ele iria destruí-lo. Quando tentou atacá-lo, tudo que Balrog encontrou foi um círculo mágico de teletransporte. O mago mais forte do Império não conseguiu descobrir quem destruiu sua torre, e em breve ele perderá mais do que apenas sua torre. Bom, em outro lugar, amanhã amanheceu pacificamente em uma floresta no cume. Neste ambiente, o som da água corrente começou a chamar sua atenção. Com um mergulho súbito, ele caiu abruptamente em um rio. Sentado na margem, ele tentou entender onde estava e como chegou lá. Olhando para seu reflexo na água, ele percebeu que sua aparência havia sido completamente alterada. Mesmo sem entender, ele tocou seu rosto, tentando se reconhecer. Diante da transformação, ele se questionou se o processo de reconstrução corporal o havia transformado em outra pessoa. Naquele momento, ele se lembrou de encontrar os magos, desafiar os céus e escapar com magia de teletransporte antes de ser pego. Finalmente, ele concluiu que foi assim que acabou naquela floresta desconhecida. Percebendo a vegetação diferente, ele entendeu que nunca esteve ali e que as plantas não eram as mesmas da torre. Com isso, ele sorriu,
percebendo que o teletransporte o havia levado com sucesso para o outro lado do continente. Assim, ele celebrou ter executado seu plano de transformação e escapado usando o círculo mágico. Deitado na grama, ele começou a rir ao pensar na fúria do mestre, certo de que ninguém descobriria sua identidade. Apesar da vitória, ele reconheceu que seu ataque não foi suficiente para derrubar completamente a torre mágica. Ainda assim, ele lembrou que o inimigo certamente tinha contramedidas e não ganhou o título de onipotente por acaso. Mesmo assim, ele decidiu que o plano havia funcionado por enquanto e que usaria o tempo de reconstrução da torre para se fortalecer para a vingança. Com a mão erguida para o céu, ele jurou destruir tudo que o mestre havia construído para que o nome Verdin ficasse gravado na história. Depois de determinar que a vingança e a autoafirmação eram seu único propósito, ele se espreguiçou e se despediu mentalmente da torre por enquanto. Não muito longe, um goblin atingiu uma caixa de madeira com seu machado. Sem perder tempo, Verdin estendeu a mão e conjurou o feitiço cortador de vento. A lâmina de ar avançou e cortou o goblin ao meio antes que a criatura percebesse o perigo. Enquanto caminhava, ele analisou sua mão e concluiu que a sensação de usar magia permanecia a mesma. Ele deduziu que, embora a reconstrução tivesse mudado seu cabelo e olhos, sua capacidade de mana permaneceu inalterada. Chutando o corpo para o lado, ele entendeu que, devido à presença de goblins, devia estar longe de qualquer vilarejo. Naquele momento, marcas ao lado da caixa chamaram sua atenção. Ajoelhando-se, ele identificou rastros de uma carroça e deduziu que alguém havia abandonado a carga apressadamente. Com a intenção de encontrar o dono, Verdin decidiu usar detecção de mana na caixa. Assim que ele ativou o feitiço, um rastro de energia disparou seguindo as marcas deixadas pelo veículo. Mais à frente, um homem incita os cavalos a correrem o mais rápido possível. Em pânico, o condutor tenta entender como acabou naquela situação. Uma memória o mostra cercado por bandidos que já deveriam ter sido exterminados. Outra memória revela que nem a menção a um barão nem a fuga de seus mercenários eram o problema real. O que realmente o aterrorizou foi a aparição de um orc com um sorriso macabro entre os bandidos. Ele se lembra da sorte que teve em escapar enquanto o orc estava distraído massacrando os outros. De volta ao presente, um som alto o assusta, fazendo-o acreditar que está sendo perseguido. Desesperado, ele chicoteia os cavalos para fazê-los correr ainda mais rápido. De repente, a roda da carroça bate em uma raiz e quebra, fazendo o veículo parar abruptamente. Com o impacto, o condutor é violentamente arremessado ao chão. Tentando se levantar, ele se apoia nas costas, ofegante com dor. Nesse momento, ele se vira alerta ao sentir uma presença se aproximando. À frente, dezenas de pares de olhos aparecem na escuridão da floresta. Orcs e goblins emergem das sombras e o cercam, levando-o a lamentar seu destino. Sem demora, as criaturas avançam todas de uma vez. Certo de que tudo havia acabado, o homem simplesmente fecha os olhos e espera pelo golpe. No último instante, uma enorme muralha de terra se ergue do chão, bloqueando o ataque da criatura. Observando a cena, Verdin comenta que esqueceu de deixar uma abertura para o homem respirar. Assim, o líder orc se vira e encara intensamente o recém-chegado. Do topo da rocha, ele decide que precisa eliminar todos os monstros antes que a vítima fique sem ar. Enquanto concentra uma chama em sua mão, ele encara aquele momento como sua primeira batalha real. Em resposta, o líder orc ruge e avança com os outros monstros. Com um sorriso, ele percebe que esta é a oportunidade perfeita para testar suas novas habilidades de combate. Assim, múltiplas flechas de fogo chovem sobre os monstros, dizimando a primeira onda de ataque. Enquanto as chamas se espalham, o líder orc permanece de pé, completamente ileso pelo feitiço. Então, com um rugido, a criatura ordena que os goblins sobreviventes avancem em direção ao mago. Assim que recebem o comando, os inimigos correm e começam a escalar a rocha para alcançar o conjurador. Por sua vez, o jovem se prepara para invocar 2 feitiços de uma vez, combinando flechas de fogo e redemoinho. Usando a técnica de conjuração dupla, ele funde os 2 círculos mágicos em um. Então o feiticeiro aponta para baixo e ativa a flecha de onda de calor contra os inimigos. Logo, uma enorme explosão de fogo consome todos os goblins que estavam avançando. Após o ataque, os corpos carbonizados das criaturas começam a se desintegrar em cinzas. Diante do resultado, o jovem reflete que não teria sido capaz de derrotar um único goblin antes. Olhando para o campo de batalha, ele confirma que nenhum dos monstros menores sobreviveu. Com isso, ele decide se virar para a muralha de terra, determinado a libertar o homem antes que ele fique sem ar. De repente, a mão do líder orc emerge de trás da rocha e se estende em sua direção. Antes que pudesse reagir, o mago se vira em completo choque. Algum tempo depois, a carroça agora consertada viaja pacificamente pela estrada. Dentro do veículo, o homem que se apresenta como Conrad promete que nunca esquecerá o que aconteceu.
Com isso, ele agradece a seu salvador por proteger sua vida e se pergunta como pode retribuir o favor. Sem dar muita importância, o conjurador apenas o avisa para manter os olhos na estrada ou ele tombará a carroça novamente. Logo depois, Conrad pergunta se ele esteve em perigo durante a luta contra os monstros. Com os olhos fechados, o jovem pensa que a situação foi apenas um pouco perigosa. Então, uma rápida lembrança o faz recordar o momento exato em que percebeu o ataque do orc sobrevivente. A lembrança mostra a criatura por trás enquanto preparava um feitiço de perto. Assim, usando o cortador de vento, ele conseguiu fatiar o monstro ao meio antes de ser esmagado. De volta ao presente, o mago sorri e garante a Conrad que não há nada com que se preocupar. Pouco depois, ele pergunta sobre a frequência de ladrões na área, já que eles tendem a evitar lugares com monstros. Com isso, o viajante explica que a floresta está sob o controle do Barão Pita, e que os ladrões deveriam ter sido derrotados. Por esta razão, ele viajou sem mercenários, levando o conjurador a concluir que seu teletransporte o levou para o território certo. Mesmo com seus rastros apagados, ele decide que precisará esconder sua identidade e ficar mais forte caso seja procurado. Quando questionado por Conrad, ele percebe que ainda não havia se apresentado. Com isso, ele se apresenta formalmente como Escher, decidindo que só usará o nome verde novamente quando enfrentar o mestre da torre. Logo a carroça chega ao seu destino, a propriedade do barão do território Pate. Assim que chegam, o nobre local questiona Conrad sobre o que aconteceu ao vê-lo naquele estado. Em resposta, o homem brinca que deve ter perdido peso enquanto fugia dos orcs. Finalmente, o barão se desculpa pelo incidente, mas Conrad o tranquiliza, dizendo que não foi culpa dele. Então o nobre identifica o jovem mago como responsável por salvar seu amigo e afirma que não pode ficar de braços cruzados diante de tal feito. Com isso, o barão dá a ordem para que o convidado seja levado ao castelo. Agora com roupas novas, o jovem agradece formalmente pela hospitalidade, pelas roupas e pela comida. O nobre então aceita os agradecimentos com um sorriso. Pouco depois, ele se apresenta como Barão Pai Tienrod, o senhor daquele território, e o convida a se sentar. Durante o jantar, o anfitrião pergunta se a comida é do agrado do convidado, recebendo uma resposta positiva. Como recompensa por salvar Conrad, o barão oferece a ele a soma de 5 milhões de El. Além disso, ele aproveita a oportunidade para propor um trabalho com bom pagamento. Após considerar a oferta, o convidado pousa o garfo na mesa e pergunta em que consiste o trabalho. O barão começa a explicar que dias atrás, corpos de moradores de uma cidade vizinha foram encontrados na Floresta do Sul. Mesmo com a cidade em ruínas, a investigação não encontrou vestígios dos culpados, como se tudo tivesse sido apagado por magia. Diante da especulação de um mago entre os bandidos, o jovem interrompe e pergunta quando planejam caçá-los. Com um sorriso, o senhor responde à sua pergunta. 4 dias depois, o conjurador se junta ao grupo de caça reunido no portão do castelo, pronto para a missão. Logo, um cavaleiro se aproxima e se apresenta como Enós, o comandante encarregado do plano. Então Enós apresenta seus companheiros, Harris e Peri, que cumprimentam o recém-chegado com entusiasmo. Retribuindo o gesto, o jovem aperta a mão do comandante e se apresenta formalmente ao grupo. Enquanto reflete sobre a proposta do barão, ele decide aceitar o trabalho de caçar bandidos como pagamento por sua estadia. Percebendo um grande grupo de pessoas reunidas, ele pergunta a Anak se eles também fazem parte do plano. O comandante então explica que eles são aventureiros, atraídos por rumores da recente aparição de um orc estranho. Com isso, ele acrescenta que a boa recompensa atraiu até mesmo aventureiros de rank ouro. Aventureiros desse nível são veteranos comparáveis a cavaleiros, capazes de usar energia para fortalecer seus corpos e armas. Já na floresta, ele questiona a necessidade de sua presença, já que o grupo já tem 3 cavaleiros e outros guerreiros. Nesse momento, Enoch pede que ele avise se detectar um mago, fazendo-o suspeitar da verdadeira razão de sua contratação. Em resposta, o comandante explica que os feitiços de longo alcance de um mago tornam muito difícil a aproximação dos cavaleiros. Com isso, o jovem afirma que a situação é lamentável, deixando o líder do grupo completamente em alerta. Logo depois, ele para no meio do caminho, fazendo com que todos interrompam sua marcha junto com ele. Então o conjurador estende a mão e avisa que há um círculo mágico à frente, pouco antes de usar o feitiço de dispersão. Com a magia, uma enorme armadilha escondida no ar é revelada a todos. Os membros do grupo reagem com surpresa, imaginando como algo assim poderia existir ali. Logo, o mago explica que o feitiço servia como camuflagem e um aviso para o usuário, pedindo a todos que fiquem para trás. Sem hesitar, ele concentra energia entre as mãos e dispara um feitiço que abre um caminho direto através da floresta. Enoch observa a cena completamente surpreso. Dada a facilidade com que a magia foi desfeita, o comandante questiona a verdadeira identidade do jovem. Assim,
Os exploradores são membros de guildas que aceitam missões para explorar territórios ou repelir monstros que ameaçam as pessoas. Mesmo com a morte sempre por perto, a habilidade de um aventureiro é admirada por trazer riqueza e fama. Com o tempo, alguns se tornam tão fortes que perdem o controle e abandonam sua honra para atacar outros humanos. No final, eles se tornam nada mais que bandidos, como o líder do grupo que lamenta sua situação na floresta. Ao lado de uma carcaça, o chefe reclama que os danos do último ataque ainda não foram resolvidos e que agora estão sem comida. Com isso, ele ordena a seus homens que parem de observar e saiam imediatamente para caçar algo para comer. Escondidos na vegetação, os cavaleiros identificam o grupo como seu alvo e esperam pelas ordens do comandante Nós. Assim que o líder dos guerreiros decide atacar para aproveitar a guarda baixa do inimigo, o mago pede que espere um momento. Então ele lembra que eles ainda não avaliaram a força do inimigo e que poderiam perder se o conjurador rival for mais forte. Mesmo assim, Anok mostra preocupação com a possibilidade de os bandidos começarem a se mover. Diante da situação, o jovem afirma que há uma maneira de resolver o impasse enquanto observa os inimigos. Enquanto um dos criminosos, Varga, reclama do esforço para expandir a área e sobre o recruta morto, o feiticeiro o manda parar. Com um suspiro, Varga lamenta que um orc tenha matado seus subordinados e reflete sobre como sua vida mudou desde que se tornou um bandido. Logo, ele sugere a Vilshan que ataquem outro vilarejo, mas o mago recusa a ideia devido à ira do barão. Vilshan então revela que é hora de se moverem e que ouviu falar de uma cidade próxima chamada Marte. Enquanto ele planejava saquear o vilarejo, um feitiço de fogo foi disparado em sua direção. Pouco depois, uma forte explosão irrompeu no acampamento dos bandidos. Diante de um ataque surpresa, Vilshan conjurou um círculo de defesa e confirmou que era de fato magia. Com a certeza de que haviam sido descobertos, o grupo de cavaleiros e aventureiros avançou para o combate. Imediatamente, o campo de batalha se transformou em um confronto caótico entre os dois lados. Em meio à confusão, um dos aventureiros conseguiu atingir Vilshan na cabeça com um golpe. Vendo a cena, Varga se virou em choque em direção ao seu companheiro caído. O líder dos Foras da Lei então analisou que a barreira de mana, apesar de rápida, era frágil e que sua quebra impactava o usuário. Com o mago derrotado, o jovem conjurador apresentou-se diante de Enoch e ofereceu-se para cuidar do resto da batalha. Assim, Varga percebeu que o barão estava realmente determinado a eliminá-los, já que havia contratado um mago. Mesmo assim, ele se recusou a aceitar o plano e a cruzar espadas diretamente com o comandante Enoch. Com isso, ele jurou que enviaria as cabeças deles como resposta ao barão, recebendo um desafio de Enoch em troca. Durante o confronto, o jovem conjurador perseguiu Vilshan por um desfiladeiro enquanto o inimigo tentava escapar. Enquanto fugia, o bandido percebeu que seu perseguidor estava usando a muralha de terra, concluindo que ele era um mago. De baixo, Vilshan questionou a demora de seu oponente e decidiu atacar primeiro, lançando múltiplas flechas de gelo. Confiante de que estava enfrentando apenas um mago de segundo círculo, ele avançou para eliminá-lo antes de fugir. Em resposta, o jovem se envolveu em chamas e contra-atacou com um feitiço de múltiplas flechas de fogo. Depois que a fumaça se dissipou, o campo de batalha estava coberto por partículas de magia sob a luz do pôr do sol. Ajoelhado e ferido, Vilshan reconheceu a força de seu oponente, mas afirmou que ele havia escolhido o inimigo errado. À medida que o caçador se aproximava, o mago garantiu que, sem o cavaleiro, poderia derrotá-lo sozinho e escapar. Logo à frente, o adversário afirmou que não tinha intenção de deixá-lo fugir. Com isso, Vilshan elogiou a confiança e o talento de seu inimigo com magia complexa. Ele então o ameaçou e preparou um novo feitiço para encerrar a batalha. Vilshan então conjurou a magia de terceiro círculo, gelo cadente, materializando uma enorme massa de gelo. Com a ordem para morrer, o gelo foi lançado em direção ao seu rival, que apenas observou o ataque. De repente, um enorme cubo de gelo se formou no chão, prendendo o mago adversário dentro dele. Sem entender o que havia acontecido, o bandido se viu incapaz de se mover dentro da prisão. Do lado de fora, duas colunas de terra se cruzaram sobre o cubo de gelo, selando completamente a armadilha. Preso, Vilshan não podia acreditar que seu feitiço havia sido bloqueado enquanto o outro o observava de fora. Logo depois, o conjurador levantou a mão e invocou o feitiço Lança de Terra. Com um simples cerrar de punho, ele ativou o ataque. Com isso, múltiplas lanças de terra irromperam do chão e perfuraram a prisão de gelo por todos os lados. Vilshan questionou como um mago de segundo círculo poderia usar uma magia de terceiro círculo. Em resposta, o rival simplesmente desafiou a adivinhar como aquilo era possível. Vilshan então percebeu que não estava apenas enfrentando alguém capaz de lançar feitiços de terceiro círculo, mas também alguém que dominava 4 atributos diferentes. No momento em que entendeu que havia sido enganado desde o início, uma lança de terra o atingiu. Após a batalha,
O vitorioso apenas observou o corpo de seu oponente caído sob a luz do pôr do sol. Ele concluiu que sua jornada até ali valeu a pena. Afinal, aquela luta o ensinou a combater outros magos. Logo depois, perto do lago, uma criatura de aparência estranha surgiu sorrindo em meio ao campo de corpos. Dias antes, o jovem lembrou-se de ter criado uma poção experimental que chamou de dilatador de circuito mágico. Então ele caiu no chão se contorcendo após ingerir a substância. Graças a isso, ele alcançou o terceiro círculo enquanto a energia fluía de seus olhos. De volta ao presente, ele observou o corpo do mago, pensando em como provar seu feito ao barão. Logo, sua atenção foi atraída para a varinha que o bandido havia usado durante a luta. Então ele se ajoelhou e usou uma magia de avaliação no objeto. A análise revelou que era uma varinha de pedra mágica que reduzia o tempo de conjuração e aumentava a eficácia dos feitiços de gelo. Naquele momento, Peric correu para o local, aliviado por encontrá-lo a salvo. O cavaleiro explicou sua preocupação, enquanto o jovem justificou sua demora devido à força do oponente. Ao perguntar sobre os outros bandidos, o aliado confirmou que eles haviam sido derrotados e que Enoch ainda estava lutando contra o líder. Antes de partirem, o jovem cavaleiro permitiu que ele fizesse uma pergunta. Segurando a varinha, ele queria saber o que deveria ser feito com os pertences dos bandidos. Peric respondeu que, por ordem do barão, ele poderia ficar com qualquer item que lhe interessasse. Com isso, o mago pensou na generosidade do barão Paete e decidiu que faria bom uso da varinha. Uma vez reunido com os cavaleiros, ele foi parabenizado pelo seu bom trabalho, respondendo que tinha sido uma ótima experiência. Em meio ao grupo, o líder dos bandidos, Varga, reagiu com incredulidade à notícia da morte de Vilchen. Ciente de que seria executado, ele preparou uma lâmina escondida para tentar escapar. Com um movimento súbito, ele se libertou de suas amarras, iniciando sua tentativa de fuga. Logo depois, ele avançou, girando suas lâminas contra os cavaleiros para abrir caminho. Assim, ele correu diretamente para Enoch, sabendo que teria apenas uma chance. Seu ataque com a lâmina foi prontamente bloqueado pela espada do comandante. Aproveitando a oportunidade, Enoch o desarmou com uma técnica de arremesso que o mandou pelos ares. Em meio à sua queda, Varga viu o inimigo jogar sua própria espada de lado. Assim que aterrissou, foi imobilizado por dois cavaleiros enquanto o comandante o questionava sobre descartar sua arma. Com um sorriso, Enoch sacou uma adaga e respondeu com uma pergunta. Então ele posicionou a adaga no pescoço do bandido, e explicou que o orgulho é algo apenas para os vivos. Após executar o líder, o guerreiro se afastou do corpo e pediu desculpas aos outros pela cena. O comandante então se justificou ao mago, que o parabenizou pelo trabalho impressionante. Vendo os prisioneiros, o jovem questionou Enoch sobre por que os estava deixando vivos, recebendo a explicação de que poderiam ser sobreviventes. Portanto, o cavaleiro planejava levar os prisioneiros ao castelo para confirmar suas identidades antes de decidir seus destinos. Em seguida, Harris ordenou a todos que se preparassem para retornar, instruindo os cavaleiros a moverem os bandidos. Enquanto um deles era forçado a se levantar, outro observava a cena com desconfiança. De repente, este prisioneiro se virou e correu em direção à floresta, gritando que não queria morrer. Vendo a fuga, Harris declarou que cuidaria dele e se preparou para avançar. Naquele momento, Escher o interrompeu, afirmando que algo estranho estava acontecendo. Assim que o bandido em fuga se virou, implorando por ajuda, Escher reagiu imediatamente. Logo, Harris também sentiu uma presença diferente e identificou o forte cheiro de sangue no ar. O grupo inteiro então se virou, olhando na direção para onde o homem estava correndo. Num piscar de olhos, a cabeça do prisioneiro foi arremessada na direção de Harris. Todos ficaram em alerta máximo ao avistar a figura de um orc na floresta, sem entender o que estava acontecendo. Escher rapidamente ligou os pontos e concluiu que esta era a criatura que os aventureiros não conseguiram derrotar. Pouco depois, um orc enorme avançou com um machado em mãos, exibindo uma aparência ainda mais ameaçadora. Usando uma magia de detecção, Escher notou dezenas de criaturas semelhantes se aproximando. Aquela figura colossal de olhos vermelhos parecia ser o líder da horda. Escher o reconheceu como a versão evoluída do orc sorridente que havia espionado a batalha anterior. Com um gesto, o orc apontou para a frente e ordenou que seus goblins e lacaios atacassem. Imediatamente, Enoch ordenou que os cavaleiros tomassem posições defensivas e se concentrassem nos goblins. O líder orc avançou com um golpe devastador, que foi diretamente bloqueado pela espada de Enoch. Com o impacto, o cavaleiro foi arremessado para trás pela força do ataque. Enquanto Enoch ainda estava no chão, a criatura ergueu o pé para esmagá-lo. No último momento, dois soldados avançaram e bloquearam o pisão do monstro. Aproveitando a chance, Enoch avançou e fez um corte profundo no peito da criatura. O orc caiu sob os olhares atentos dos cavaleiros. Mesmo cuspindo sangue, o líder manteve seu sorriso. Logo depois, ele agarrou o goblin que estava ao seu lado.
Para o espanto de todos, ele simplesmente devorou a criatura. Com isso, a ferida em seu peito se fechou completamente. Observando aquela regeneração, Enoch concluiu que não conseguiriam retornar ao castelo em segurança. Assim que Enoch ordenou que todos se preparassem para a batalha, o orc sorriu com sua arma em mãos. Imediatamente, a criatura arremessou sua lâmina gigante em direção aos cavaleiros. Assim, a arma voou diretamente na direção de Harris, que se preparou para o impacto. No entanto, o cavaleiro conseguiu bloquear o projétil com sua própria espada no último momento. Com a força do golpe, a lâmina de Harris se estilhaçou em vários pedaços. Em seguida, os estilhaços da espada destruída voaram diretamente em seu rosto. Então os fragmentos o atingiram em cheio, perfurando sua pele. Com isso, o corpo do guerreiro foi arremessado para trás com a violência do ataque. Vendo a cena, Peric gritou o nome de seu companheiro caído. Naquele momento, Enoch o avisou para ter cuidado, pois o inimigo já estava na sua frente. Assim, o jovem cavaleiro avançou e desferiu um corte preciso contra a criatura. No entanto, sua expressão mudou para uma de completa surpresa, pois ele percebeu que a espada havia ficado presa nos músculos do orc, que se contraíram para imobilizá-la. Enquanto Peric tentava em vão libertar sua arma, o adversário estendeu a mão para capturá-lo. De repente, Escher usou uma habilidade e atingiu o monstro com algumas pedras. No último momento, o mago chamou Peric para perto de si. Então o cavaleiro deslizou para um local seguro, aliviado por ter sobrevivido ao ataque iminente. Logo, ele lamentou não conseguir recuperar sua arma, enquanto Escher explicava que a força do orc aumentava após o consumo. Assim, o jovem lembrou-se de ter usado toda a sua energia no ataque, questionando se a criatura era uma entidade lendária. No entanto, Escher negou a teoria, deixando o cavaleiro surpreso com a resposta, dada a força do inimigo, pois a criatura era de fato diferente de um orc comum, já que podia se regenerar, comandar subordinados e subjugar guerreiros. Mesmo assim, o mago considerou o monstro fraco demais para ser classificado como uma entidade especial. Então ele se lembrou da regra da magia, que impõe um limite à mana comum, mas um feitiço específico não tem restrição. Com isso, ele começou a conjurar a magia de manipulação geográfica, formando um círculo mágico em suas mãos. Em seguida, uma onda de energia se expandiu a partir dele, fazendo todo o campo de batalha tremer. Naquele momento, os cavaleiros perderam o equilíbrio com um tremor. Enquanto um deles acreditava que todos morreriam ali, Enoch ordenou que mantivessem a calma em suas posições, pois aquela era a magia de Escher. Mesmo tendo dado a ordem, o comandante ficou no topo de um pilar de rocha observando o resultado. Afinal, o feitiço havia erguido o chão sob seus pés, isolando-os da horda de monstros que ficou presa no abismo abaixo. Logo, as criaturas massivas foram esmagadas enquanto o chão se erguia violentamente sob seus pés. Do topo do pilar, os cavaleiros observaram o corpo do líder caído no fundo do abismo. Então Escher preparou um feitiço de terceiro círculo, conjurando uma grande bola de fogo. Pouco depois, a esfera flamejante desceu como um meteoro sobre os monstros restantes no vale. Enquanto Peric comemorava o ataque, Enoch pediu que ele mantivesse sua dignidade. Mas o jovem respondeu que era satisfatório. No entanto, o mago refletiu que a manipulação geográfica não tem limites de expansão, mas seu custo de mana a torna impraticável. Mesmo assim, ele ficou desapontado com o resultado, pois esperava um poder maior que o de um feitiço de terceiro círculo. De repente, um mugido vindo do fundo do abismo interrompeu seus pensamentos e atraiu a atenção de todos. Mesmo em meio às chamas, a criatura ainda estava viva, devorando outro goblin para se regenerar. Então, Perico questionou sobre o que fazer, enquanto Escher decidiu que, se o monstro não morresse com o fogo, ele tentaria outra coisa. Com isso, ele conjurou uma onda de água que desceu sobre o abismo, extinguindo o fogo e atingindo-o. Logo depois, ele pulou do pilar de rocha com sua varinha em mãos, enquanto o jovem gritava seu nome. Durante a queda, o mago preparou 2 feitiços de gelo simultaneamente para um ataque combinado. Então ele lançou uma barragem de flechas reforçadas que avançaram diretamente contra o líder orc. Assim, o golpe atingiu a criatura em cheio, congelando-a completamente em um grande bloco de gelo junto com seus lacaios. Diante do inimigo paralisado, Escher ativou um círculo mágico no chão enquanto o adversário tentava se libertar. Assim que aterrissou, ele concluiu que a regeneração seria inútil se o corpo estivesse completamente imobilizado. Logo, ele passou correndo pela criatura para encerrar o confronto de uma vez por todas. Com o monstro sorrindo, o conjurador preparou uma nova esfera de energia em sua varinha. Então ele lançou um orbe congelado diretamente no alvo. O impacto congelou completamente o orc, e ele declarou a conquista completa. Enquanto isso, a movimentada cidade mágica de Virassen continuava sua rotina. Lá,
Dois homens conversavam em uma varanda sobre as últimas notícias que circulavam. Um deles comentou sobre o selamento da Torre Mágica e a explosão de sua fonte de energia, questionando a veracidade da história. Ao mesmo tempo, um grupo de magos discutia o desaparecimento dos membros da torre e a extensão dos danos, pois as especulações públicas variavam entre punição divina e um desastre planejado, mas os estudiosos tinham suas próprias teorias. Então um dos magos encapuzados concluiu que alguém deve ter preparado o selamento da Torre Boomerang. Com isso, o homem de bigode sussurrou um boato sobre experimentos secretos que teriam provocado um ataque à torre. Ao ouvir a informação, a figura encapuzada reagiu instantaneamente, derramando seu café. Ele então agarrou o homem pelo colarinho e exigiu que repetisse o que disse, deixando-o completamente confuso. De repente, a maga ruiva, Havalin, removeu seu capuz, perguntando o que havia acontecido. Em um tom sério, ela completou a pergunta, exigindo saber o que aconteceu com a Torre Mágica de Buemo. De volta aos domínios do barão, o retorno da equipe de subjugação foi comemorado com um brinde. Assim que a missão contra os bandidos terminou, eles retornaram ao castelo, onde Pete ofereceu um banquete em sua honra. Durante o banquete, o nobre parabenizou a todos pelo trabalho e notou a ausência de Escher. Logo depois, ele notou o mago se aproximando e anunciou sua chegada aos convidados. Então ele entrou no salão acompanhado por Conrad, perguntando se havia chegado tarde demais. Com isso, o barão o recebeu com uma taça de vinho, garantindo que ele chegou na hora certa. Depois de agradecer, o conjurador comentou sobre a presença de soldados no banquete, e o anfitrião respondeu que o status social não importava. O senhor feudal então mudou de assunto, questionando sobre a força incomum dos bandidos que enfrentaram. Enquanto bebia, Escher concordou que, com aquele nível de habilidade, eles não precisariam roubar para sobreviver. Logo, um assistente entregou um documento ao barão, que o ofereceu ao convidado para que ele pudesse entender a situação. Assim, o relatório revelou que os líderes dos bandidos eram criminosos procurados, ex-aventureiros de rank ouro que fugiram após matar seus companheiros. Ao ler o documento, Escher finalmente entendeu o motivo da alta recompensa de 10 milhões de El em suas cabeças. Então ele percebeu por que o barão parecia tão satisfeito, já que o dano teria sido severo sem sua ajuda. De repente, ele notou o anfitrião olhando para ele com uma expressão estranha e perguntou o porquê. Em resposta, Pite o elogiou por cuidar dos bandidos e do monstro, revelando que a guilda de aventureiros enviou seus agradecimentos. O barão se desculpou por se deixar levar e se recompôs. Ele então agradeceu solenemente ao mago por resgatar os aldeões e permitir que as vítimas tivessem funerais adequados. Pouco depois, ele ergueu sua taça e propôs um brinde ao feiticeiro que salvou o território de Patê. Com isso, todos no salão ergueram suas taças e brindaram em honra de Sir Escher. O banquete que se seguiu tinha uma atmosfera diferente da Torre Mágica, com todos se divertindo juntos. Assim, aquele lugar caloroso e despretensioso contrastava com o tratamento frio que ele estava acostumado a receber. Pela primeira vez desde que escapou da torre, Perico puxou para beber com os outros. Com isso, o conjurador conseguiu sorrir genuinamente enquanto segurava a caneca. Longe dali, Havolin observava a Torre Mágica Boomer, sem saber da agitação que seu colapso traria. Vendo a estrutura intacta, ela concluiu que os rumores eram exagerados até que alguém a chamou. Então um homem que voltava de Virazen confirmou que tinha ouvido falar sobre a fonte de energia, mas comentou que o prédio parecia bem. Havlin o interrompeu para perguntar diretamente onde Vredon estava. Não sabendo como responder, o viajante simplesmente apontou para um quadro de avisos onde uma multidão estava reunida. No quadro, havia uma grande lista com os nomes das pessoas desaparecidas. Ao entender a situação, sua expressão mudou completamente enquanto olhava para a lista. Então, Havlin observou o mural com as fotos, parando incrédulo em frente ao rosto de Vredon, pois o aviso dizia que Vredon, o desaparecido número 31, havia sido exposto à fonte de energia, e seu corpo não foi encontrado. Com isso, ela se lembrou da última conversa deles, quando ele prometeu que estaria lá esperando por seu retorno. Assim, a imagem de Vredon sorrindo se estilhaçou em sua mente, junto com a possibilidade de nunca mais vê-lo. Então a maga cobriu o rosto com as mãos, começando a desabar no chão. De repente, uma aura de energia vermelha explodiu ao seu redor enquanto ela gritava, recusando-se a aceitar essa perda. Logo, a explosão se intensificou, liberando toda a sua angústia em um grito final. Naquele momento, uma mão tocou sua cabeça enquanto uma voz lhe dizia para parar, pois isso não mudaria nada. Assim, Rovelin levantou o olhar e reconheceu o homem à sua frente como Lord Valdek. Ajoelhada no chão, ela perguntou a ele o que exatamente havia acontecido na Torre Mágica. Enquanto a ajudava a se levantar, Valdek explicou que a fonte de energia enlouqueceu e aniquilou todos na área central. Além disso, todos os dados, registros de pesquisa e até mesmo o círculo mágico do cofre foram destruídos.
O mestre da torre então lamentou a perda imensurável do segundo circuito, dos livros e dos artefatos. No entanto, a perda mais lamentável para ele foi a do sujeito 77, já que seu cérebro poderia ter restaurado o resultado perdido. Voltando-se para Rovelin, Valdek colocou a mão em seu ombro e revelou que havia encontrado pistas sobre o culpado que escapou. Assim, ela o questionou, e o ancião explicou que alguém havia desaparecido 3 horas antes do incidente e foi rastreado com a ajuda de outras torres mágicas. Como resultado da investigação, ele revelou um colar com um emblema triangular vermelho que havia descoberto. Assim que o viu, a maga o reconheceu como emblema da organização conhecida como Hora Negra, pois a Hora Negra era um grupo secreto que não apenas pesquisava magia, mas a usava como um meio para governar o mundo. Valdic então confirmou que eles estavam envolvidos no incidente, embora não soubesse como haviam se infiltrado. Ele então anunciou a criação de uma unidade de extermínio e ofereceu a Ravlin um lugar na equipe. Com isso, a feiticeira esmagou o emblema em sua mão com toda a sua força. Enquanto ela se ajoelhava com os olhos brilhando em vermelho, Valdic entendeu que já tinha sua resposta. Dias depois, na guilda dos aventureiros no domínio de Patê, um oficial recebeu Escher para uma conversa. Assim, o representante iniciou a reunião pedindo desculpas formalmente ao Sr. Escher pelo incidente. Ele então explicou que a guilda havia subestimado o perigo do Orc, mesmo após o fracasso dos aventureiros de Rank Ouro. Aliviado com a compreensão de Escher, o homem entregou o certificado com a recompensa pela subjugação. Assim, o documento detalhava uma recompensa total de 24 milhões de El, mas o valor final após os impostos era de apenas 12 milhões. No entanto, o oficial justificou que a taxa de 50% para não-membros era uma lei imperial que não podia ser ignorada. Com isso, ele revelou com um sorriso que havia apenas uma maneira legal de evitar a tributação, e o guerreiro deduziu que envolvia se tornar um aventureiro. Logo, a dedução foi confirmada com entusiasmo quando o oficial explicou que, por ser um caso especial, ele poderia começar diretamente no rank prata para reduzir os impostos. Ainda assim, mesmo com a insistência para assinar o formulário, o jovem pousou sua xícara, ciente de que se tornar um aventureiro restringiria suas ações futuras. Finalmente, ele interrompeu o homem com um sorriso e pediu que o pagamento fosse processado daquela forma, pois sua prioridade era se fortalecer para sua vingança. No armazém da Guilda dos Aventureiros, ele se preparou para conduzir sua pesquisa. Com isso, ele removeu o lençol que cobria o corpo da variante de Orc para iniciar uma investigação minuciosa. Logo, ele percebeu que o tecido era um artefato de preservação, algo que não esperava encontrar naquela guilda. Ao analisar o corpo, ele notou que a condição do cadáver estava longe de ser ideal para a pesquisa. Assim, a análise revelou que, além das pupilas e pele vermelhas, a boca rasgada e o físico musculoso eram suas características mais marcantes. Mesmo assim, tais traços não correspondiam aos de espécies superiores, e sua inteligência não era excepcional, levando-o a classificá-lo como uma mutação. Apesar da conclusão, algo sobre essa classificação parecia incompleto. Afinal, a mutação por si só não explicava a regeneração e a força de monstro obtida através do consumo. De repente, sua atenção foi atraída por um detalhe específico no pescoço da criatura. Aquela marca parecia ser uma cicatriz. A regeneração do Orc foi capaz de restaurar um corpo queimado, mas não conseguiu curar aquela pequena ferida. Com isso, ele concluiu que a habilidade regenerativa deve ter sido adquirida depois que a criatura recebeu aquela cicatriz. Na verdade, era a marca de uma incisão, um método para adquirir poderes após o nascimento que, até então, só era possível através da evolução. Portanto, a conclusão mais provável era que alguém havia criado aquela variante artificialmente, o que representava o pior cenário possível. Enquanto se preparava para partir, o investigador disse a Conrad e seu companheiro que eles não precisavam acompanhá-lo para a despedida. No entanto, Conrad insistiu que era o mínimo que ele poderia fazer, já que sua vida havia sido salva. Naquele momento, o viajante mostrou o anel e o manto que havia recebido, afirmando que já tinha mais do que o suficiente como recompensa. Ambos confirmaram que era uma recompensa bem merecida, e ele agradeceu pelas palavras. Logo, ele se despediu para seguir seu caminho enquanto eles lhe desejavam felicidades até se encontrarem novamente. Enquanto se afastava, ele ouviu Conrad gritar que ele teria o apoio da guilda de mercadores Conrad em qualquer cidade que visitasse. Assim, ele continuou sua rota para dentro da floresta. Sua jornada o levou à vila na fronteira entre o território de Patê e a baronia de Martis. Assim que chegou, ele dissipou o feitiço de voo enquanto consultava um mapa que tinha consigo. O mapa confirmou que esta era a única vila no caminho entre a cidade e a baronia. Enquanto comprava uma maçã, ele planejou descansar ali para que o momento de sua jornada fosse perfeito. Ao morder a fruta, ele ouviu sussurros vindos de um grupo de homens por perto. Observando a conversa, ele percebeu que poderia obter alguma informação útil ali.
Então ele lançou um feitiço de vento para ouvir, descobrindo que o problema principal eram os goblins. A conversa revelou que as criaturas haviam levado todo o gado, forçando-os a contratar aventureiros, embora um deles achasse que poderiam resolver isso sozinhos. Um dos homens confirmou que, por ordem do chefe, o problema com os goblins seria resolvido pelos aventureiros na manhã seguinte. Para os aldeões, goblins eram pragas que começavam com pequenos roubos, mas podiam escalar para ataques que destruíam aldeias inteiras. Portanto, contratar aventureiros era a resposta padrão para a situação, algo que não parecia incomum. Logo depois, a conversa mudou para um boato sobre um monstro que um homem chamado James supostamente havia visto na floresta. Apesar da ordem do chefe da vila para manter silêncio sobre o assunto, um deles decidiu contar a história mesmo assim. Assim, a narrativa começou dias antes, quando James foi à floresta verificar as armadilhas que havia montado, como de costume. Enquanto estava lá, ele ouviu o som de um javali gritando e se virou para ver o que era. Diante dele estava um goblin com a boca rasgada, maior que um orc, devorando o javali. Temendo que os aventureiros cobrassem a mais, um dos homens pediu silêncio. E com isso, o viajante dissipou sua magia de escuta. Aquela informação inesperada sobre um goblin grande com a boca rasgada chamou sua atenção. Então ele sorriu ao perceber que era uma coincidência difícil de ignorar. Enquanto isso, na floresta próxima, a caça aos goblins já havia começado. Com um arremesso preciso, uma lança voou pelo ar e atingiu um dos goblins em cheio. Atrás dos arbustos, os dois aventureiros contratados observavam o resultado do ataque. Naquele momento, a arqueira Verna perguntou ao seu parceiro, Locke, se ele havia melhorado suas habilidades. Pouco depois, Locke a provocou sobre o acerto, mas a líder, Iris, interveio, lembrando-os de manter o foco na missão. Com isso, Mild perguntou à comandante se ela havia encontrado algum sinal dos goblins. Então ela apontou para uma caverna próxima, identificando-a como o provável covil das criaturas. Enquanto se reuniam, Iris explicou que os totens de osso eram um símbolo de hobgoblins, e que o terreno da caverna era o principal perigo. Em seguida, a líder ordenou que destruíssem os totens e armadilhas antes de entrar, e os outros concordaram. Logo depois, Iris lançou um feitiço de visão aprimorada, fazendo com que Myrna notasse uma mudança súbita em sua visão. Em seguida, a líder confirmou que agora todos podiam ver no escuro sem precisar de tochas, sendo elogiada por sua confiabilidade. Com os preparativos concluídos, Iris sinalizou para o grupo avançar para dentro da caverna escura. No entanto, antes de entrar, ela parou de repente, e Myrna a questionou sobre o que estava errado. Ainda assim, Iris respondeu que não era nada, embora tivesse a impressão de sentir uma presença de mana por perto. Finalmente, a floresta ao redor da caverna permaneceu em silêncio por um momento. Dentro de uma caverna escura, uma fonte de luz indicava o caminho mais fundo. Logo à frente, alguns goblins estavam realizando um ritual ao redor de uma fogueira. De repente, um deles não notou um brilho vindo da escuridão do túnel. No instante seguinte, uma flecha perfurou a cabeça de uma das criaturas para surpresa da que estava ao lado. Com isso, os aventureiros avançaram rapidamente para o combate. Naquele momento, os dois guerreiros entraram na luta, derrubando os goblins com suas espadas. Enquanto isso, a arqueira comentou que tudo parecia estar indo bem, mas a maga avisou para não baixar a guarda. Após a luta, o grupo se reuniu para observar a passagem escura logo à frente. Naquele momento, Myrna se ofereceu para explorar o caminho, enquanto Iris pediu que ela fosse cuidadosa e enviasse um sinal. Enquanto avançava, a jovem encontrou um caminho repleto de corpos de goblins espalhados pelo chão. De repente, sua expressão ficou séria. Então o espadachim perguntou o que estava errado, e ela respondeu que tinha acabado de ouvir algo estranho. Das sombras, uma silhueta desconhecida se revelou lentamente. Logo depois, uma criatura enorme se ergueu do chão. Espantado, o grupo inteiro se virou para encarar a figura que havia aparecido diante deles. Naquele momento, todos entenderam que era um goblin gigante mutante não descrito na missão. Com a arma em mãos, Iris anunciou que se concentraria em derrubá-lo e explicou o plano. Assim, ela instruiu Myrna a atingir o olho direito do goblin, enquanto Locke e Millie ganhariam tempo para ela finalizá-lo. Seguindo o plano, a arqueira saltou de uma rocha e preparou seu arco para o disparo. Então ela mirou com precisão no alvo. Com isso, a flecha atingiu o olho da criatura em cheio. Então, vendo o monstro reagir, Locke gritou para Mild levantar o escudo imediatamente. Pouco depois, os dois avançaram juntos com suas armas envoltas em energia. No entanto, quando ele saltou para atacar, o golpe de Locke teve pouco efeito. Em meio ao seu avanço, ele percebeu que algo estava errado, pois a mão gigante do goblin se aproximava para agarrá-lo. Naquele momento, Iris preparou um feitiço de explosão de mana. Logo depois, ela disparou múltiplas esferas de energia que atingiram o corpo do goblin. Com o impacto, a criatura recuou gritando.
Tão grande foi a força do ataque que arremessou outro monstro contra eles. Surpreso, Loki gritou ao perceber que a criatura tinha acabado de arremessar um Goblin. Naquele momento, Myrna gritou para Iris se abaixar, pois o corpo estava voando diretamente em sua direção. Das sombras, Escher usou uma habilidade para desviar o projétil no ar. Como resultado, uma rajada de energia atingiu o Goblin em pleno voo, alterando sua trajetória. Pouco depois, o projétil se espatifou contra a parede de pedra. Caída no chão, a maga observou a mancha na parede, bem ao lado dela. Ao mesmo tempo, uma nova flecha foi disparada em alta velocidade. Desta vez, o tiro atingiu precisamente o outro olho do Goblin gigante. Com o impacto, o monstro finalmente caiu no chão, derrotado. Em seguida, o grupo correu para verificar Iris, e ela respondeu que estava bem. Mesmo confusa, a jovem comentou que a trajetória do Goblin mudou no ar, salvando-a de um impacto direto. Finalmente, Loki sugeriu que todos retornassem à vila para receber a recompensa, já que a missão estava completa. Escondido novamente, Escher observou o grupo partir e comentou que foi bom nada pior ter acontecido. Perto do corpo do Goblin, ele revelou que havia seguido o grupo invisivelmente para observar um dos espécimes. Assim, ele concluiu que, embora todos os outros espécimes que encontrou tivessem um sorriso rasgado, aquele Goblin era de um tipo diferente. Então ele entendeu que, ao contrário das outras variantes, aquele Goblin era meramente um experimento fracassado. Enquanto observava o grupo, Iris instruía todos a checar a área por quaisquer monstros restantes. Com isso, Escher percebeu que a maga era altamente sensível à mana, e não foi coincidência que ela o tenha sentido antes. Naquele momento, ele lamentou não ter conseguido coletar nenhuma informação útil da criatura. De repente, uma voz o surpreendeu. Logo o homem emergiu do fundo da caverna, comentando que alguém havia aparecido durante sua ausência. Imediatamente, Iris questionou a identidade do homem e o avisou para não se aproximar mais. O recém-chegado então se apresentou como zelador do lugar que eles tinham acabado de destruir. Ele então explicou que a criatura expôs o local ao construir um totem, pois a manipulação cerebral não conteve seus instintos. Em seguida, ele perguntou ao grupo se eles notaram algum comportamento incomum no Goblin. Diante do silêncio, ele deduziu que não havia nada de especial na criatura e se preocupou com a reação do professor. Ele logo decidiu que precisava consertar o que havia sido feito, o que significava que todos ali teriam que morrer. Ao ouvir a ameaça, os aventureiros tomaram posições de combate. Naquele momento, Iris perguntou se ele lutaria sozinho, e o homem confirmou que o faria para garantir que não revelassem o local. Como última tentativa, ela perguntou se uma promessa de silêncio seria suficiente para evitar o combate. No entanto, ele descartou a proposta, afirmando que não tinha intenção de deixá-los partir. Com um sorriso sinistro, ele confessou que, na verdade, só queria ouvi-los gritar. Enquanto avançava em direção ao grupo, ele perguntou quem gostaria de morrer primeiro. De repente, uma voz desconhecida declarou que o único a morrer seria ele, fazendo-o rir da bravata. Naquele exato momento, ele percebeu que a voz viera de trás e tentou descobrir quem havia falado. Logo depois, Escher apareceu atrás dele, questionando suas ameaças sobre gritos e morte. O homem se ajoelhou em postura defensiva enquanto o intruso afirmava que era ele quem estava tentando fingir ser forte. Com seu corpo envolto em energia e preparando um feitiço, Escher então perguntou se o homem não concordava. Assim, Escher avançou em direção ao homem, afirmando que não pretendia intervir. Mesmo assim, sua intervenção se tornou necessária para evitar que o grupo atrás dele fosse aniquilado. Com isso, ele se lembrou de que o homem havia se referido ao Goblin como uma cobaia. Além disso, a menção de uma figura chamada Professor também chamou sua atenção. Diante dessa certeza, o adversário o olhou seriamente e perguntou quem ele era. Então Escher se recusou a responder enquanto preparava um grande círculo mágico. O zelador afirmou que não importava, mesmo que sua identidade não fosse revelada. Ele então avançou cercado por uma aura, assegurando que o fato de Escher morrer por suas mãos não mudaria. Em resposta, o mago preparou um feitiço de múltiplas flechas de fogo. O zelador, no entanto, cortou cada uma das flechas com seus ataques de energia. Naquele momento, o golpe de espada do homem colidiu diretamente com o escudo mágico. Logo depois, o escudo se quebrou e liberou um pulso de mana que arremessou o inimigo para trás. Ao aterrissar, ele percebeu que a velocidade do oponente vinha de suas pernas reforçadas por energia. Enquanto isso, Escher também notou a velocidade superior do inimigo e decidiu que precisaria mudar sua estratégia de combate. O zelador então elogiou a velocidade mágica de Escher e anunciou que, nesse caso, ele também aumentaria sua própria velocidade. Com um desafio, ele saltou de uma parede para atacar o mago diretamente. Em resposta, Escher preparou um feitiço duplo combinando os feitiços de vendaval de inverno e gelo. A habilidade de usar os elementos de gelo e vento simultaneamente surpreendeu o oponente.
Com isso, ele disparou uma rajada de gelo em seu oponente. Mesmo reconhecendo a habilidade do ataque, o homem desviou de cada projétil com agilidade. Logo depois, ele saltou sobre Escher, alegando que o ataque seria inútil se errasse o alvo. O mago, no entanto, permaneceu imóvel com a cabeça baixa. Então o golpe de energia do zelador passou a centímetros de sua cabeça. No último segundo, Escher se inclinou para trás e desviou completamente do ataque. O desvio surpreendeu tanto o inimigo quanto Iris, que não entendeu como o mago reagiu naquela velocidade. Logo depois, ele ativou um feitiço de ignição, envolvendo-se em chamas. Naquele momento, uma enorme explosão de fogo envolveu a área onde o zelador estava. Após a explosão, a chuva começou a cair sobre o local. Em meio à tempestade, o inimigo percebeu que havia sido atraído para um contra-ataque e garantiu que o truque não funcionara novamente. Escher então questionou se as armadilhas não funcionariam mais e declarou que, a partir daquele momento, ele lutaria como um verdadeiro mago. De repente, o chão começou a tremer e a se erguer, fazendo Iris gritar com um solavanco. Enquanto o pilar de terra continuava a subir, o grupo tentava entender o que estava acontecendo. Ao ver que o pilar havia parado, Iris reconheceu o feitiço como manipulação de terreno e ficou surpresa com seu uso em combate. Além disso, ela notou que, devido às conjurações rápidas e feitiços de grande escala, sua reserva de mana devia ser imensa. Assim, ela concluiu que este estilo de combate era algo que nunca tinha visto antes. Naquele momento, o zelador zombou de Escher por ter fugido para o ar depois de prometer lutar como um mago. De repente, ele percebeu que o oponente não apenas flutuava, mas também erguia todos os aventureiros junto com ele. Ele logo notou que as chamas anteriores haviam derretido os fragmentos de gelo, criando uma poça de água a seus pés. Ao mesmo tempo, o mago estendeu a mão em direção à água. Sem entender a intenção, o zelador olhou para cima. Enquanto isso, Iris observava a cena de perto. Enquanto o inimigo olhava para cima, a maga identificou o novo ataque como magia de raio. Naquele momento, Escher ativou um feitiço de raio de terceiro nível, que poucos professores da academia conseguiam usar. A energia do feitiço era tão intensa que ele precisou de todo o seu esforço para controlá-la. Surpreso, o zelador questionou a identidade de Escher por sua habilidade de usar os elementos fogo, gelo, vento e até mesmo raio. Logo depois, Iris percebeu que o jovem estava usando uma conjuração tripla para combinar os elementos de uma só vez. O ataque combinado resultou em uma explosão que levantou uma enorme nuvem de poeira. A fumaça lentamente começou a se dissipar. Assim que a poeira baixou, o mago flutuou até o chão e perguntou ao zelador sobre um orc semelhante. Então ele o questionou se todas as criaturas estavam relacionadas ao professor. Caído e ferido, o homem entendeu que Escher era o responsável pelo que aconteceu com o orc. Com um sorriso, ele perguntou se o jovem tinha vindo da arca. Naquele momento, a menção da arca deixou Escher visivelmente confuso. O zelador disse que ele não saberia, mas o mago exigiu a localização do professor, revelando seu interesse nos experimentos. Mesmo reconhecendo o perigo, o homem começou a revelar a localização do professor. No entanto, numa reviravolta, ele decidiu que morreria junto com Escher e cuspiu algo de sua boca. No último instante, ele ativou um escudo mágico para se proteger. Ele logo entendeu a resposta do homem e preparou um último feitiço de aniquilação. Com pesar, ele lamentou que seus esforços para obter uma pista sobre os bobos da corte foram em vão. Ainda assim, ele decidiu focar no que precisava ser feito e caminhar em direção ao grupo de aventureiros. Com uma silhueta escura e olhos brilhantes, ele se ergueu diante deles para anunciar sua decisão e declarou que todos ali teriam que seguir suas ordens. De volta à vila, Iris informou a Escher que havia seguido suas ordens e recebido uma compensação extra do chefe. Ela explicou que o pagamento era de 1.200.000,0 LK em troca de silêncio sobre o Goblin mutante. Assim que confirmou o fim do acordo, Escher entregou a ela uma bolsa de moedas pedindo que a aceitasse. Diante da surpresa dela, ele esclareceu que aquele valor era a comissão pela missão. Ele então pediu que o grupo o acompanhasse até a cidade de Marx. Durante a jornada, Iris aproveitou para questioná-lo sobre a teoria da magia elemental, e logo o grupo chegou ao seu destino. Ao entrar na cidade, Escher observou as ruas atentamente enquanto procurava por um banco. Enquanto os outros se dirigiam à guilda para entregar seus relatórios, Iris foi encarregada de guiá-lo. Como ele expressou o desejo de reivindicar a recompensa e abrir uma conta, ela sugeriu que fossem primeiro à prefeitura. Confiante, ela assumiu a liderança, afirmando conhecer Marx muito bem. À distância, o resto do grupo comentou sobre como o líder parecia calmo mesmo após o incidente na caverna. O primeiro destino foi a prefeitura de Marx, responsável por gerenciar as recompensas. Na entrada, um guarda tentou impedi-lo por não possuir uma identificação verificável. A situação foi resolvida quando ele apresentou a garantia do Barão Pite.
Dentro do prédio, um oficial o cumprimentou com entusiasmo, declarando que já tinha ouvido falar de seus feitos. A gratidão vinha do fato de que sua família morava no território do barão, que havia sido protegido por Escher contra bandidos. Inesperadamente, o homem também lhe concedeu um novo documento de identificação. Graças a isso, ele conseguiu abrir sua conta bancária sem dificuldades. Ele ainda tinha conta antiga em Vienne, mas sabia que usá-la poderia atrair a atenção do mestre da torre. Com isso em mente, ele preferiu ser cauteloso. Em seguida, ele visitou um ferreiro pedindo para que sua arma fosse transformada em um cajado. O ferreiro estimou 3 dias para concluir o trabalho e lhe entregou um cajado temporário. Enquanto caminhavam, Iris quis saber por que ele preferia esse tipo de arma, e a resposta foi que ele havia se acostumado com vassouras. Pouco depois, eles chegaram à biblioteca pública de Marx. Curiosa, a maga perguntou se ele estava procurando por livros de encantamento, mas avisou que talvez não fossem compatíveis com seu nível. Ele respondeu que o básico seria suficiente, e ela quis saber quantos ele pretendia levar. Para surpresa dela, Escher afirmou que queria todos. Na grande sala de leitura, o bibliotecário tentou intervir ao notar a pilha de livros reunida. Escher pediu que o valor fosse debitado em sua conta e que os volumes fossem entregues em seu hotel. Com a confirmação, o bibliotecário comemorou a maior venda da história do local. No final do dia, Iris descansava exausta sobre a mesa enquanto ele permanecia focado em um livro. Recuperando o fôlego, ela perguntou se já tinham ido a todos os lugares que ele queria. Ele confirmou que era o suficiente por aquele dia, deixando-a surpresa com a resposta simples. Logo depois, Iris percebeu que nunca havia perguntado seu nome e decidiu questioná-lo. Por trás do livro, ele se apresentou como Escher, mas disse que ela poderia chamá-lo como quisesse. Ela aceitou a sugestão e pediu para falar de forma mais casual. Aproveitando a chance, Iris finalmente quis saber o motivo de sua presença na caverna. A pergunta o deixou pensativo, sem uma resposta imediata. Após refletir, ele decidiu dar uma desculpa vaga, dizendo que estava perseguindo aquele homem. Em resposta, ela pareceu entender a situação. Então ela se lembrou das perguntas feitas sobre o professor dentro da caverna e começou a juntar as peças. Escher comentou que, embora não tivesse realizado muito, o dia já havia sido longo o suficiente para ela descansar. Mesmo assim, Iris se ofereceu para acompanhá-lo, já que ele era novo na cidade, mas ele recusou a oferta. Na rua, ela se despediu desejando-lhe boa noite, afirmando que o veria no dia seguinte. Enquanto se afastava, ela comemorou discretamente o fim de um longo dia de trabalho. Logo depois, ela se jogou em um banco, murmurando que ele era de fato um homem estranho. Refletindo, ela reconheceu sua maestria mágica capaz de manipular todos os atributos elementais com uma reserva de mana imensurável. Além disso, ele dominava teorias superiores às de muitos professores e também tinha talento para ensinar. Seu rosto também indicava que ele devia ser bastante popular. Mesmo assim, ao falar com ele, sua postura era rígida, quase como a de um espantalho. De repente, ela segurou o rosto em confusão, enquanto a imagem dele insistia em aparecer em sua mente. Ela concluiu então que ele era o mago mais habilidoso que já conhecera, um talento raro. Determinada, ela decidiu que no dia seguinte faria ainda mais perguntas sobre magia elemental. Naquele momento, uma explosão distante chamou sua atenção. Ela se virou bruscamente na direção do som. Ela logo percebeu que o Hotel Lorix estava em chamas. Imediatamente, ela se lembrou que era ali que Escher estava hospedado. Em meio às chamas, uma silhueta humana flutuava no ar. Iris olhou para a cena, sem conseguir acreditar no que estava vendo. A figura em meio às chamas revelou-se como Escher, com os olhos brilhando intensamente. Assim, em um laboratório, uma figura encapuzada informa a um homem de óculos que o cirurgião está morto. Então o homem pergunta quem o matou, e a figura encapuzada responde que encontraram vestígios de magia ofensiva. Ao ouvir a conclusão de que outra pessoa o assassinara, o homem atira um frasco no rosto da figura encapuzada. Depois disso, ele o avisa para não se fazer de bobo. Com um olhar sério, ele repete a pergunta sobre quem matou o cirurgião. No entanto, a figura encapuzada explica que ainda não confirmaram o culpado, e o homem lamenta a perda do cirurgião antes de perguntar sobre a cobaia. Logo o subordinado confirma que todos os vestígios do cirurgião e da cobaia foram completamente apagados. Com isso, o professor o critica por não ter cuidado também de quem matou o cirurgião. Naquele momento, ele conectou as mortes do Goblin e do cirurgião ao silêncio das duas cobaias da Baronia Pite. Com o experimento quase concluído, ele se perguntou se o grupo da Arca já os havia descoberto. Ele então ordena à figura encapuzada que não retorne até que tenham matado o responsável. Logo, um mensageiro parte, determinado a encontrar o culpado a qualquer custo. Enquanto isso, no hotel, Escher praticava magia de encantamento básica quando uma voz o cumprimentou.
No mesmo instante, enquanto ele continuava praticando, a voz o avisou para adormecer rapidamente, pois seu último momento seria quando ele se deitasse. De repente, o homem encapuzado, escondido debaixo da cama, achou estranho o silêncio no quarto. Ao ver o feitiço osso da terra se formando, ele reagiu surpreso por ter sido descoberto. Com isso, Escher o atacou diretamente com seu cajado, forçando-o a saltar para trás, surpreso. Logo depois, o inimigo flutuou no ar, cercado por uma intensa aura de fogo. Em meio à multidão, o assassino observou o uso de magia explosiva em um espaço confinado. Por causa disso, ele concluiu que Escher era um mago de terceiro nível e decidiu recuar por enquanto. Para encobrir sua fuga, ele começou a gritar sobre um ataque terrorista, espalhando pânico entre as pessoas. Com isso, Escher ordenou que todos fugissem e relatassem o incidente aos guardas imediatamente. Em meio ao caos, ele refletiu sobre como o assassino conseguiu evitar sua detecção mágica. Ele logo entendeu que o inimigo havia cometido um erro ao se apressar demais. Ao apagar completamente sua existência, sua presença se tornou ainda mais visível para Escher. Assim, ele se tornou como um buraco escuro em uma página em branco. Um ataque então o atingiu em cheio. Enquanto fugia, o assassino se perguntava como havia sido detectado e o que a arca havia enviado, chocado com a falta de hesitação de seu oponente. Implacável, Escher preparou um feitiço de flecha mágica. Logo depois, o inimigo desviou dos projéteis enquanto corria por um beco. O assassino saltou para trás em meio aos escombros, tentando se proteger do ataque mágico. De cima, Escher observava e se perguntava se ele havia entrado no prédio para evitar seu ataque. Ele logo pousou em frente ao prédio para continuar a perseguição. Ao entrar, ele percebeu que o inimigo havia escolhido um prédio ocupado por um grupo de vagabundos. Naquele momento, um dos homens o confrontou sobre a confusão, mas Escher apenas perguntou para onde o assassino tinha ido. O homem apenas o encarou com um sorriso irônico, comentando sobre sua impaciência. Ele então deixou claro que qualquer informação teria um preço. Com um suspiro, Escher percebeu que não havia rotas de fuga óbvias na área. No momento em que concluiu que o assassino ainda estava por perto, uma adaga passou zunindo por seu rosto. O inimigo usou o homem como escudo, apunhalando na tentativa de atingir Escher. Escondido atrás do corpo, o assassino observava atentamente a reação de Escher. Ele então encarou seu oponente, reconhecendo a covardia daquele movimento. Sem hesitar, ele liberou uma onda de choque que arremessou o inimigo contra a parede dos fundos. Atordoado pelo impacto, o assassino rapidamente elaborou um plano. Atraí-lo para gastar energia em uma barreira mágica e, nesse intervalo, escapar usando uma bomba de fumaça. Com o plano em mente, ele saltou armado para o ataque final. Enquanto esperava que Escher erguesse a barreira, ele ficou surpreso ao ver que o mago permanecia imóvel. De repente, ele reconheceu o feitiço osso da terra se formando. Para sua surpresa, a mana estava concentrada na ponta do cajado, não em uma defesa. Naquele momento, ele entendeu que o oponente também dominava o combate corpo a corpo. O impacto o atingiu em cheio, forçando-o a recuar. Então o feitiço suspendeu no ar, imobilizando-o. Desesperado, o assassino recorreu ao seu último recurso, uma bomba de fumaça. A explosão cobriu toda a área com uma névoa densa. Para dissipar o véu negro, Escher conjurou um redemoinho. A fumaça se dispersou rapidamente, revelando um rastro de sangue no chão. Desconfiado, ele se perguntou se o inimigo realmente havia escapado. De repente, uma voz firme o interrompeu, ordenando que não se movesse. Cercado por guardas, ele foi informado de que estava preso por incêndio criminoso e atos de terrorismo. Embora a cidade de Martz dormisse, o relatório sobre o incidente foi cuidadosamente resumido. Então, o prefeito Henri Dacre questionou se Escher era de fato responsável pelo ato terrorista. Logo, um oficial esclareceu que ele parecia ser a vítima de uma tentativa de assassinato que levou ao confronto. Com isso, o mestre da guilda Oscar explicou que o caso parecia estar ligado a outro incidente, e por isso ele estava supervisionando a investigação. Assim, o prefeito expressou preocupação pelo recém-chegado e perguntou sobre os danos causados. Em resposta, o oficial informou que apenas o último andar da estalagem foi destruído e um criminoso procurado morreu, mas o assassino continuava foragido. Além disso, ele mencionou o testemunho de uma aventureira que encontrou um goblin mutante e um agressor armado em uma caverna. No entanto, Oscar revelou que quando visitaram o local, não encontraram vestígios de corpos ou goblins. Assim, o espaço estava completamente vazio, sem sinais de monstros ou criaturas. Portanto, o prefeito concluiu que um grupo organizado estava visando aventureiros e se preocupou com a possibilidade de mais incidentes. Em seguida, o mestre confirmou a suspeita e explicou que tentou designar um guarda-costas para o jovem, mas encontrou um problema. Ele revelou que um boato se espalhou pela cidade, fazendo com que aventureiros e soldados se recusassem a protegê-lo.
Diante da situação, o prefeito decidiu que falaria com seus próprios cavaleiros sobre o assunto. No dia seguinte, na recepção da prefeitura, Escher esperava com seu novo cajado, que fora concluído rapidamente. Então, justo quando pensava em iniciar a perseguição, uma voz anunciou sua entrada na sala. Logo, um cavaleiro se apresentou como Jason, o vice-capitão dos Cavaleiros de Martz, informou que atuara como seu guarda-costas. Ele então perguntou se havia alguma pergunta enquanto o jovem mago observava em silêncio. Naquele momento, o jovem entendeu que as suspeitas sobre ele haviam sido retiradas, mas notou a juventude do cavaleiro. Portanto, ele questionou se poderia partir, mas Jason impôs a condição de que o acompanhasse o tempo todo. Mesmo assim, ele lamentou a situação, mas concordou em sair, deixando o guarda confuso sobre o destino. Depois de caminhar por meio-dia, o sol começou a se pôr. Exausto, Jason finalmente perguntou para onde exatamente eles estavam indo. Então o mago se lembrou da condição e, enquanto o cavaleiro reclamava das horas de caminhada, ele anunciou que haviam chegado. Assim, em frente a um grande prédio, ele revelou que este era o lugar que pretendia visitar. Sem entender, Jason questionou por que eles haviam caminhado o dia todo para chegar ali. No entanto, sem responder, o jovem liberou uma enorme explosão de fogo contra o prédio. Enquanto o cavaleiro assistia chocado à explosão, ele explicou que estava ali para encontrar alguém. Com um olhar sério, ele revelou que estava procurando pelo assassino que tentará matá-lo no dia anterior. Em resposta à pergunta de Jason, ele confirmou que o inimigo estava de fato naquele local. Finalmente, ele explicou que conseguiu tocar brevemente o corpo do assassino para lançar um feitiço de rastreamento. Com isso, ele explicou que o rastro do feitiço de rastreamento ligava o fluxo de mana do alvo diretamente ao seu. Como o feitiço de rastreamento não havia sido dissipado, significava que o assassino ainda não o havia notado. Enquanto Jason comentava sobre o poder da magia, ele de repente notou algo incomum no chão. Assim, a explosão revelou a entrada para uma passagem subterrânea escondida. Com sua magia, o jovem mago confirmou que o rastro do alvo levava diretamente para dentro da passagem. Então ele lhe perguntou se conhecia aquele túnel, e o cavaleiro negou, explicando que a entrada para aquela área não era ali. Assim, Jason entendeu a gravidade da situação, pois um túnel não mapeado que saía da cidade era um problema significativo. Isso representava uma falha de segurança enorme e perigosa em Martz. Com a espada em mãos, o vice-capitão declarou que precisavam selar aquele local imediatamente. No entanto, o mago o interrompeu, afirmando que a prioridade era perseguir o assassino antes de mais nada. Mesmo assim, Jason sugeriu chamar reforços, mas ele recusou a ideia, explicando que perderiam o alvo se o fizessem. Então ele saltou para dentro da passagem, afirmando que a perseguição imediata era a única decisão certa a ser tomada. Então o cavaleiro observou a passagem escura, descontente com a atitude de seu companheiro. Com um grito, ele acabou pulando no túnel, reclamando de como todos os magos eram irritantes. Pouco depois, o assassino começou a caminhar pelo longo e escuro corredor subterrâneo. Em seus pensamentos, ele lamentava ter perdido tanto tempo no local. Após escapar, ele precisava curar seus ferimentos, mas a demora o fez temer que o professor tentasse matá-lo. Mesmo assim, ele descartou a ideia de fugir, pois sabia que não conseguiria escapar das garras da glutonia. Sem outra opção, ele entrou em uma sala esperando que o professor mostrasse alguma misericórdia. Então a figura o cumprimentou sarcasticamente, mencionando seu rosto famoso em Martz. Com isso, o homem o repreendeu por criar um espetáculo que alertou o prefeito e a guilda sobre a presença deles. Ele então exigiu uma explicação clara e concisa do que havia acontecido. Assim, o assassino relatou que, após preparar uma emboscada, foi detectado e atacado por um feitiço de grande escala. Depois, ele explicou que mesmo após usar uma bomba de fumaça para escapar, o mago perseguiu o tempo todo. Ele então sugeriu que sua fuga só foi possível devido à chegada dos cavaleiros, mas o professor duvidou dessa desculpa. De repente, o líder pareceu entender o que realmente havia acontecido. Urgente, ele ordenou que o assassino retirasse sua armadura e a queimasse imediatamente. Assim que a armadura foi jogada no fogo, um círculo de rastreamento mágico se revelou nela. Assim, o criminoso entendeu que um feitiço havia sido lançado nele durante a luta. Com o rosto em pânico, o professor gritou que haviam sido encontrados. Sem tempo a perder, ele ordenou que destruíssem todos os vestígios enquanto pegava o espécime, e o assassino concordou. Naquele exato momento, uma enorme explosão de fogo irrompeu na entrada do túnel. Em meio às chamas, o fugitivo comentou que a reação do rastro havia desaparecido, finalmente percebendo o que havia acontecido. Logo depois, o mago e o cavaleiro entraram na sala, e o inimigo observou que era uma pena para eles. Com o cajado em mãos ao lado de Jason, o jovem então declarou que já era tarde demais.
Com a repetição de que já era tarde demais, os dois grupos se enfrentaram em um impasse tenso dentro da sala. Assim, com um olhar aguçado, o jovem mago começou a analisar seus oponentes para entender a situação. Pela postura de combate deles, ele rapidamente reconheceu o assassino e concluiu que o homem atrás dele era o professor. Naquele momento, a figura sombria foi associada a várias criaturas monstruosas e experimentos cruéis. Então o professor o questionou se ele era o mago louco, comentando que a Arca havia enviado alguém estranho. Diante da nova menção ao grupo da Arca, o jovem decidiu que subjugaria primeiro para extrair informações depois. Em seguida, ele lançou uma lança de terra, mas o assassino se moveu para proteger seu mestre. No entanto, o professor o repreendeu por estragar tudo, e o subordinado apenas se desculpou. Sem outra escolha, o homem ordenou que seu seguidor assumisse a responsabilidade e ganhasse tempo enquanto ele escapava. No entanto, o mago garantiu que ele não iria a lugar nenhum e disparou uma flecha mágica para detê-lo. Com um movimento rápido, o assassino saltou na frente e bloqueou o feitiço. Com a arma em mãos, ele declarou que tinha ordens para ganhar tempo. Diante do bloqueio, o mago percebeu que um feitiço de baixo poder não funcionaria, mas um mais forte poderia arriscar a chance de obter informações. Nesse momento de hesitação, Jason avançou e bloqueou o ataque do inimigo com sua espada. Com o oponente ocupado, o cavaleiro gritou para ele ir em frente, garantindo que o seguiria logo depois. Em resposta, o mago avançou rapidamente envolto em energia para a surpresa de Jason. Logo depois, ele acelerou pelo túnel, deixando apenas um rastro mágico para trás. Ao chegar ao fim da passagem, ele parou para procurar qualquer sinal do professor. De repente, um cheiro forte no ar chamou sua atenção. Assim, ele reconheceu o odor de corpos e avistou a figura que o esperava no final de uma longa passarela. Então o professor o cumprimentou, expressando surpresa com a rapidez com que ele havia chegado, mas feliz em mostrar seu trabalho. Com um gesto, ele revelou dezenas de criaturas presas em celas escuras atrás dele, perguntando o que ele achava de suas criações. O jovem então identificou as criaturas como bufões e confirmou que o homem era o criador de todas elas. Em seguida, o professor explicou que essas eram as falhas que não haviam aceitado totalmente seus ideais. Pouco depois, ele pegou um controle remoto, garantindo que seriam mais do que suficientes para deter um intruso. Com isso, ele apertou o botão e libertou todas as criaturas para atacar o mago de uma só vez. Enquanto o monstro o cercava, ele se preparou para um ataque em área para evitar perder tempo. Então ele se concentrou para preparar o lançamento duplo dos feitiços de onda e trovão. Com a combinação, ele liberou uma onda massiva de trovão que varreu o salão e atingiu todas as criaturas. Assim, o professor foi pego de surpresa pela poderosa onda de energia. Finalmente, o impacto do feitiço devastador o arremessou violentamente para trás, caído no chão e ainda sentindo os efeitos da magia. O professor o chamou de lunático. Então ele entendeu que a informação sobre ser apenas um mago de terceiro nível estava completamente errada. Com isso, ele concluiu que para controlar magia naquele nível, Escher tinha que ser pelo menos um mago de quarto nível. Ainda no chão, o homem lamentou que suas décadas de pesquisa seriam desperdiçadas se tudo terminasse ali. Num ato desesperado, ele se arrastou até um grande botão vermelho e o pressionou com força. Assim, a ação ativou uma cápsula de contenção que se ergueu do chão, revelando uma figura humanoide em seu interior. Logo depois, ele declarou que era hora de despertar sua obra-prima enquanto a criatura dentro da cápsula começava a se mover. De repente, o jovem mago apareceu atrás dele e questionou para onde ele havia fugido. No entanto, o professor perguntou como ele havia passado pelas criaturas, mas recebeu a resposta de que era óbvio. Com um olhar sério, o jovem simplesmente afirmou que havia queimado tudo. Diante daquela resposta, o homem entendeu que um único mago não poderia ter feito aquilo e confirmou sua suspeita. Assim, com o reflexo do oponente em seus óculos, ele declarou com confiança que se tratava de um mago de quarto nível. Pouco depois, ele apontou para a criatura na cápsula e perguntou o que o jovem via ao seu lado. Com um sorriso, ele a descreveu como sua obra-prima e sua própria filha. Enquanto apertava o botão, ele revelou que esta criatura era Gula, a personificação da ideologia de seu grupo. Com isso, ele declarou com convicção que esta criança representava o futuro da humanidade. Sem hesitar, o mago avançou para atacá-lo antes que ele pudesse terminar sua frase. No entanto, ele percebeu que havia chegado um segundo tarde demais, pois o botão já havia sido pressionado. Assim, da cápsula, a criatura emergiu completamente transformada, representando o futuro ideal de consumo e evolução. Ao vê-la se apoiar no chão, o jovem finalmente entendeu o que o professor estava tentando fazer. Ainda no chão, o homem comemorou que a mana do mago louco agora serviria de alimento para sua criação. Com um sorriso sinistro, a criatura o encarou com seus olhos brilhantes e famintos. Então, com a boca cheia de dentes, ela se virou para ele e declarou que estava com fome.
Essa declaração surpreendeu o mago, que não esperava que o ser fosse capaz de falar. Antes que ele pudesse reagir, a criatura gritou novamente que estava com fome, liberando uma aura de energia. Então, ela fixou o olhar nele e afirmou que ele parecia delicioso, declarando que iria comê-lo. Logo, ele notou que o inimigo havia aprimorado seu corpo com energia, demonstrando uma habilidade que levaria anos para ser adquirida. Com isso, ele observou a criação artificial usar suas habilidades para saltar em sua direção. Então, ela o atacou com uma série de golpes rápidos, mirando em seus pontos cegos e forçando-o a se defender. Enquanto se defendia, o mago reconheceu que, como pesquisador, a criatura era interessante, mas a luta precisava terminar. Assim, com um grito, o monstro avançou e atingiu seu escudo de energia com toda a força. Imediatamente depois, o jovem respondeu com um golpe de cajado que atingiu a criatura em cheio no rosto. Com a força do impacto, ela foi violentamente arremessada para trás, estilhaçando o chão ao cair. Finalmente, diante do inimigo caído, o mago declarou firmemente que ela não era páreo para ele. Para sobreviver por 7 anos como cobaia na torre de magia de Borne, o jovem teve que suprimir constantemente sua raiva explosiva. Assim, de volta ao seu quarto após os experimentos, ele usou essas emoções como uma força motriz para completar sua teoria. Com isso, a criatura estava no chão. Quanto mais suas emoções eram agitadas pela batalha, mais focada sua expressão se tornava. Logo, sua mente se tornou clara, e uma racionalidade fria assumiu o controle de suas ações. Então ele apelidou a obra-prima do professor de Mortal, cujas habilidades físicas eram comparáveis às do bufão de Paite. Além disso, sua capacidade regenerativa também se mostrou igualmente impressionante. No entanto, a criatura demonstrou uma elasticidade, flexibilidade e velocidade normalmente superiores. Apesar disso, o mago percebeu que as vantagens do inimigo terminavam ali. Quando ele tentou atacar, a criatura saltou rapidamente para fora. De repente, uma lança de terra emergiu do chão e a atingiu diretamente. Então o jovem revelou que o ataque anterior havia sido apenas uma finta. Em seguida, ele preparou múltiplas flechas mágicas para o próximo ataque. A criatura, no entanto, não tinha técnica para distinguir truques e só atacava com força bruta. Com isso, um espinho de osso perfurou seu ombro, revelando-a como uma besta em forma humana. Com o corpo empalado por espinhos, o mago declarou que ela era fraca demais para ser chamada de obra-prima. Chocado com a derrota, o professor não podia acreditar que sua criação havia caído daquela maneira. Logo, ele se lembrou de suas anotações, que descreviam como a criatura absorvia as características de suas presas. Assim, ela se tornaria um ser em constante fortalecimento que a transformaria no verdadeiro neo-humano, a evolução ideal da humanidade. Mesmo assim, aquele ser ideal havia sido derrotado de forma completamente unilateral. Então o homem entendeu que a criatura ainda estava fraca e considerou alimentá-la com seu próprio braço para restaurar sua força. Com um novo plano em mente, ele decidiu que mataria o mago para escapar do lugar. De repente, o jovem apontou seu cajado para ele e exigiu saber onde estavam os registros dos experimentos. Então ele o ameaçou, dizendo que mataria sua filha ali mesmo se os registros não fossem entregues. O professor, sem escolha, concordou com a exigência, pensando que esta era uma oportunidade para sobreviver. Com isso, ele ofereceu o diário de pesquisa, afirmando que provaria o valor de seu trabalho. Então o jovem pegou o diário e começou a folheá-lo rapidamente. Logo depois, ele o jogou no chão junto com outras anotações, afirmando que não precisaria daquilo. Sem entender, o homem o questionou sobre o que ele pensava que estava fazendo. O mago, no entanto, reconheceu o valor da pesquisa, mas ele não entendeu por que ela seria descartada. Com um olhar sério, o jovem simplesmente explicou que ela não se alinhava com seu próprio ideal. Enquanto o professor implorava por sua vida, o mago observava as anotações sobre o plano terrorista. Ele então considerou questioná-lo sobre a arca e a gula, mas mudou de ideia rapidamente. Assim que ouviu Jason se aproximando, o mago decidiu que precisava terminar tudo para evitar complicações. Com isso, ele declarou que era hora de desaparecer, enquanto o professor implorava por mais uma chance. Sem hesitar, ele ativou o feitiço de ignição, e o homem foi completamente consumido pelas chamas. Logo depois, o cavaleiro chegou ao local e perguntou se o Sr. Escher estava bem. Em frente à fogueira, ele confirmou que estava seguro e o questionou sobre o assassino. Jason então se gabou de ter acertado um golpe sólido, garantindo que o inimigo devia estar em condições muito piores. Enquanto lia um documento, o mago entendeu pela resposta evasiva que o alvo havia escapado. Naquele momento, ele percebeu que o documento em suas mãos era, na verdade, um mapa. Enquanto o cavaleiro perguntava sobre o que estava queimando, ele notou que o terreno no mapa era perto de Marx. Sua atenção então se voltou para uma marca vermelha que indicava um local específico no mapa.
De repente, ele sentiu uma dor aguda na cabeça e se curvou com o impacto. Com a dor súbita, ele reconheceu os sintomas de exaustão de mana e decidiu voltar por enquanto. Alguns dias após a subjugação do professor, a paz parecia ter retornado a Martes com a exposição do plano. Ao confirmar os planos do cientista, o prefeito ficou furioso e colocou os cavaleiros de Martes em alerta máximo. Com isso, os guerreiros reforçaram suas defesas e anunciaram que selariam a passagem, mas essa não era mais sua preocupação. Sua nova preocupação agora era a injeção de estimulantes de expansão de mana. Graças às injeções até seu limite físico, ele conseguiu encurtar anos de crescimento de um mago em apenas algumas semanas. Após o procedimento, ele respirou fundo para se recuperar. Com isso, ele declarou que era hora de passar para a próxima etapa, tendo alcançado o 3º nível no sistema de magia elemental. Em um salão escuro, uma figura sentada em um trono questionou se o professor estava morto. Segurando uma taça de vinho, o homem comentou que era uma coisa irritante a menos para se preocupar. Ao descobrir que o mago havia sido responsável, ele decidiu que precisaria encontrá-lo pessoalmente. No campo de treinamento dos Cavaleiros de Martes, o sol brilhava intensamente. Enquanto isso, o jovem mago treinava arduamente com seu novo cajado, aprimorando suas habilidades de combate. Logo depois, ele se lembrou do local marcado no mapa, que acabou sendo uma antiga instalação de pesquisa. Escondida sob uma árvore na floresta, a entrada só podia ser acessada com um dispositivo mecânico. Dentro da instalação, eles não encontraram formas de vida significativas além de ratos e insetos. No entanto, eles acabaram localizando um emblema em forma de presa na pele de um morcego mob, conhecido por sua alta resistência. Apesar da busca, nenhuma informação sobre o grupo Arca ou Gula foi encontrada no local. Ainda assim, o feiticeiro se sentiu satisfeito por ter obtido a valiosa pele de morcego mob e evitado uma catástrofe em Martes. De repente, um cavaleiro se aproximou e o informou que o prefeito estava procurando por ele. Na prefeitura, o líder da cidade agradeceu a ele, reconhecendo a enorme dívida que tinha com ele. Ele então explicou que, graças à descoberta do plano, conseguiram capturar os remanescentes da facção escondidos na cidade. Logo depois, ele pediu sua compreensão e que mantivesse sua contribuição em segredo, e o mago concordou para evitar pânico. Assim, ele refletiu sobre a importância de construir sua reputação para ganhar dinheiro e experiência. Sendo reconhecido como o herói que salvou a cidade, ele esperava obter mais oportunidades como a que teve no território de Paite. Com a conversa concluída, o prefeito o convidou para acompanhá-lo, revelando o verdadeiro motivo de manter o incidente em segredo. Então um homem o guiou até um cofre que armazenava itens raros comprados pela cidade ou confiscados de criminosos. Ao entrar, o local se revelou ser o cofre de itens mágicos, e o jovem observou tudo com curiosidade. Como recompensa, o prefeito ofereceu a ele qualquer item de sua escolha, explicando que essa era a verdadeira compensação por seus esforços. A primeira opção era uma espada de mitril habilmente forjada, projetada para ser facilmente imbuída com mana. Além disso, o cofre estava cheio de armas e artefatos mágicos de alta qualidade, e o prefeito o incentivou a escolher com cuidado. Assim, ele entendeu que, embora houvesse muitas chances de construir fama, oportunidades como aquela eram raras. Com isso, ele pediu permissão para avaliar o equipamento, e o prefeito concordou, impressionado com sua habilidade. O primeiro item avaliado foi um cajado de broto, que oferecia apenas bônus menores. Em seguida, uma capa mágica também se mostrou inferior à que ele já possuía. Adicionalmente, um anel de recuperação se mostrou útil, mas não o suficiente para justificar uma troca de equipamento. Enquanto considerava suas opções, um brilho sutil em uma vitrine chamou sua atenção. Ao se aproximar, ele pegou um anel desconhecido com uma gema verde no centro. No entanto, o item não reagiu à sua avaliação, indicando que provavelmente não era um item mágico. O prefeito então o tranquilizou, dizendo-lhe para não se apressar e encontrar o que precisava. Com isso, o mago concordou em levar o tempo que fosse necessário, enquanto o dia se transformava em noite. Assim, com a demora, o prefeito o instou a tomar uma decisão, observando que ele era bastante meticuloso. Finalmente, o jovem se decidiu e escolheu um colar de proteção que tinha uma barreira de mana automática. Logo depois, o prefeito perguntou sobre o consumo de mana do item, mas ele garantiu que não seria um problema. Ainda assim, a autoridade local decidiu que apenas um item não era uma recompensa suficiente. Com isso, ele também decidiu oferecer o anel que chamou a atenção do jovem mais cedo. Para sua surpresa, o prefeito declarou o herói de Martes e insistiu para que ele aceitasse o presente extra. Quando questionado, o mago revelou que planejava ficar em Martes por mais um tempo para resolver algo que precisava. Com a oferta de ajuda do prefeito, a cena então mudou para uma mina escura no território de Viren. Lá dentro, um mineiro quebrava rochas com sua picareta até encontrar algo incomum no chão. Logo ele desenterrou o crânio humano e gritou ao vê-lo.
Então outro mineiro o questionou sobre o susto, mas ele explicou que um golpe normal de picareta deveria ter quebrado aquilo. Sem se importar, o companheiro simplesmente chutou o crânio para o lado para resolver o problema. Ele então ordenou ao outro que pegasse sua ferramenta e voltasse ao trabalho para que pudessem ir para casa. De repente, o primeiro mineiro apontou para trás dele, tentando alertá-lo sobre um perigo iminente. Enquanto afirmava que não havia nada, um crânio flutuante com uma aura apareceu bem atrás de suas costas. Em seguida, o crânio se transformou em um esqueleto morto-vivo envolto naquela energia. Com isso, o mineiro gritou para que todos evacuassem a mina enquanto os esqueletos começavam a atacar os outros. Em meio ao caos, os trabalhadores foram rapidamente sobrecarregados e derrotados pelas criaturas. Pouco depois, um boato começou a se espalhar sobre os mortos-vivos que surgiram na mina de Viren. Assim, com o surgimento de criaturas que não podiam ser mortas, um estado de emergência foi declarado em Viren. Como resultado, os relatos dos sobreviventes se espalharam, e todo o território começou a entrar em pânico. Enquanto isso, a trágica história de Viren começou a circular de boca em boca. Logo, um mensageiro também chegou a Martz para relatar o incidente. Com o tempo, a notícia finalmente chegou ao grupo de aventureiros de Verdun. Durante esse período, o mago começou a ensinar Iris sobre magia de encantamento. Finalmente, o processo de aprendizado levou um mês inteiro para ser concluído. Assim, um mês se passou desde a subjugação do professor em meio a uma paisagem pacífica. Durante esse tempo, o jovem aprendeu magia de encantamento com Iris enquanto treinava com um orc. Com o encantamento de guerreiro, ele saltou no ar e atacou o inimigo com sua lança. Logo depois, ele avançou rapidamente, aprimorando sua força, velocidade e sentidos com magia. Ao desviar de um golpe, ele demonstrou seu domínio das novas habilidades em combate real. Por sua vez, Iris observava em choque, comentando que um mago havia derrotado um orc com as próprias mãos em apenas 13 segundos. Enquanto ele recuperava o fôlego, ela continuou a observá-lo em silêncio. Depois disso, o jovem agradeceu pelas lições, e a maga respondeu que ele era incrível e teria aprendido sozinho. O guerreiro explicou que não teria conseguido sem a ajuda dela, pois todos os seus livros haviam sido queimados. Enquanto caminhavam, a jovem o analisava atentamente. De repente, o jovem negou ter qualquer tipo de problema, e ela reagiu surpresa tentando se explicar. Então ele a aconselhou a guardar pensamentos como aquele para si mesmo enquanto se afastava. De volta à cidade, a maga insistiu que tudo não passava de um grande mal-entendido. Nesse momento, uma voz o cumprimentou, chamando de Sr. Escher. Logo, o mestre da guilda de Martz, Oscar, se revelou e anunciou que tinha um pedido a fazer. O jovem rapidamente se lembrou de que Oscar, o mestre da guilda de Martz, foi o responsável pela investigação quando ele foi falsamente acusado. Com isso, ele entendeu que o motivo do pedido era o surgimento de hordas de mortos-vivos nas minas de Viren. Por causa de boatos sobre maldições e doenças, nenhum aventureiro estava se voluntariando para a missão. Assim, Oscar o procurou ao saber que ele havia frustrado um ataque terrorista planejado. Normalmente, ele teria recusado, mas aceitou a missão porque havia gastado seu dinheiro e queria ganhar mais fama. Enquanto se preparavam, alguns aventureiros comentaram como ele era um mago incomum, treinando combate corpo a corpo. Nesse momento, Iris se aproximou e perguntou sobre os boatos, mas ele fingiu não saber de nada. O jovem então perguntou se ela não tinha medo dos mortos-vivos, já que o grupo dela também iria. Ela respondeu com confiança que, como graduada da academia, aqueles boatos bobos não a afetavam. Ela então explicou que seria uma boa oportunidade, pois eles dariam apoio na retaguarda e não na linha de frente. Com um olhar sério, ele simplesmente expressou o desejo de que essa fosse de fato uma boa oportunidade, como ela disse. No dia seguinte, a expedição partiu com a caravana viajando pela floresta. Dentro da carruagem, outros magos notaram que ele usava continuamente o feitiço de voo e mantinha a distância do grupo. Uma das magas então se virou para Iris e perguntou qual era o relacionamento dela com o jovem, já que pareciam próximos. Com uma expressão envergonhada, a jovem simplesmente respondeu que poderiam ser considerados veterano e caloura. A maga então explicou que, durante uma missão perigosa, seu grupo foi salvo por ele, e eles se aproximaram depois disso. Voando à distância, o jovem pareceu notar algo no horizonte. A outra maga perguntou se eles eram da mesma academia, mas Iris respondeu sem jeito que ele era mais como um professor. De repente, o jovem apareceu na porta da carruagem e anunciou que uma horda de mortos-vivos estava perseguindo os moradores de Viren. Sem hesitar, ele declarou que iria na frente para dar apoio e partiu em alta velocidade. Ao avistar a horda de esqueletos, ele considerou a oportunidade perfeita para um teste. Com isso, ele pegou um grimório, pronto para ver os resultados do último mês estudando magia de encantamento. O livro era um grimório raro que ele havia roubado da Torre de Magia, capaz de aprimorar o poder mágico de seu usuário.
Era um tomo de magia elemental não registrada no qual ele havia inscrito um círculo mágico de conexão. Para testar a conexão, o jovem então preparou um feitiço de manipulação geográfica. Com o feitiço, ele liberou uma onda massiva de energia pelo campo de batalha para testar seu poder. Dentro da carruagem, os outros magos se assustaram com o tremor enquanto a horda de mortos-vivos era erguida do chão. O jovem então cerrou o punho, controlando o poder do feitiço. No instante seguinte, mãos de pedras gigantes esmagaram completamente a horda de esqueletos. Para finalizar, ele preparou uma conjuração dupla com o elemento fogo e lançou um poderoso ataque de fogo. Com o ataque final, ele liberou uma explosão que cobriu todo o campo. O fogo intenso então incinerou completamente todos os esqueletos restantes no local. O grupo de magos observava em choque, questionando como ele ainda tinha mana para feitiços daquele nível. Logo depois, o jovem pousou no chão em meio à destruição. Ele então entendeu que a combinação de seu corpo alterado com o poder do Grimório resultou no feitiço massivo. Vendo a fenda que ele criou, concluiu que todo o tempo investido não tinha sido em vão. Enquanto isso, Iris o observava de longe, percebendo que seu nível de habilidade já estava muito além do de um mago de 4º nível. De repente, uma mão esquelética surgiu por trás e agarrou o ombro da maga. Um esqueleto maior então a prendeu por trás, fazendo-a gritar com um ataque surpresa. Nesse mesmo momento, um homem musculoso apareceu e derrubou o inimigo com um único golpe de seu cutelo. Assim, Iris e Locke observaram o recém-chegado em silêncio, sem entender o que havia acontecido. O estranho então ergueu um colar com o número 2 e questionou a situação. Ao mesmo tempo, outro homem procurava por sua presa, um usuário de armadura de platina com um machado. O bruto então se virou para o grupo e perguntou por que todos estavam tão quietos. Com isso, ele repetiu sua pergunta sobre sua presa, sendo identificado como o açougueiro Galiarche. O mago então informou que, se ele estava se referindo aos mortos-vivos, todos já estavam mortos. O caçador reagiu com incredulidade, questionando como dezenas de criaturas poderiam ter sido eliminadas daquela forma. Ele então se lembrou do relatório sobre a horda e achou estranho que todos tivessem sido exterminados sem nenhum ferimento. Seu olhar então se voltou para o jovem, enquanto questionava se ele havia feito tudo aquilo sozinho. Com isso, Galiarche se aproximou e perguntou diretamente se aquele trabalho era obra dele. O jovem encontrou seu olhar com olhos brilhantes e respondeu com um desafio sobre o que aconteceria se fosse. O bruto então explicou que fora contratado para caçar aqueles mortos-vivos, e que ele havia roubado sua presa. Em um confronto tenso, o homem o acusou de interferir em seu trabalho. Com ambos envoltos em suas auras, Galiarche declarou que ele teria que pagar por aquilo. Flutuando no ar, o jovem questionou qual seria o preço equivalente, expressando sua curiosidade. Com isso, Galiarche percebeu que ele havia aumentado a distância para escolher uma posição de combate de mago. Mesmo sem entender, o jovem o encarou seriamente, considerando a possibilidade de confronto. O bruto então abriu um sorriso com os olhos brilhando, declarando que seria divertido. Um dos homens avisou Iris que ele estava sendo imprudente ao tentar lutar contra o açougueiro. Assim, ele explicou que Galiarche era extremamente poderoso e perigoso, tendo aleijado o cavaleiro durante um acesso de fúria. Surpresa, a maga questionou por que a guilda não o puniu por um crime tão grave. O homem então confirmou que não houve punição porque a guilda precisava da força bruta. Logo, o mago Goad explicou que as regras não se aplicavam a um rank platina como ele, e a guilda sabia disso. Então a patrulheira Nerion pediu a Goad para parar com as explicações e ajudá-la a evitar que a situação piorasse. O mago então se aproximou e pediu para Galiarche se acalmar, explicando que o outro grupo estava apenas cumprindo uma missão. O açougueiro, no entanto, sugeriu que poderiam simplesmente matá-los e culpar os mortos-vivos, querendo mostrar a diferença de habilidades. Assim, se dirigiu ao jovem, comentando que ele parecia confiante em suas habilidades. Com uma aura de energia, ele declarou que lhe mostraria seu lugar, prendendo-o com pressão mágica. Mesmo sob a pressão mágica, o jovem a identificou como sendo, no máximo, a de um mago de 3º nível. Sob aquele peso, ele entendeu que a técnica era meramente uma liberação de mana bruta que afetava todos os presentes. Com os olhos brilhando, ele se preparou para reagir à força imposta sobre ele. No momento seguinte, ele quebrou facilmente a pressão mágica e nocauteou Gol com um único movimento. O bruto então observou a cena surpreso, reconhecendo que o mago não era fraco. Com isso, ele concluiu que o jovem era mais forte do que pensava e o questionou sobre seu nome. Com os olhos ainda brilhando, ele simplesmente respondeu que seu nome era Escher. Com um sorriso, Galiarche se despediu, afirmando que o veria em Veyron. O confronto com o grupo do açougueiro terminou mais rápido do que o esperado. Com a missão de proteger os sobreviventes, a equipe de Marx acabou se atrasando para chegar ao território de Veyron. Após o conflito com o aventureiro de rank platina, o jovem entendeu que havia entrado no lado ruim do grupo dele.
No dia seguinte, o Lorde de Viren, Farnad van Viren, agradeceu a todos por responderem à sua convocação. Ele então anunciou que as tropas de Viren partiriam imediatamente em direção às minas. O objetivo da missão, com o apoio da Ordem das Luas, era exterminar o exército de mortos-vivos que havia surgido. Com o grupo de Galiarch também presente, ele concluiu o discurso desejando que nenhuma vida fosse perdida. Com a equipe de despacho de Martz pronta, ele então deu a ordem para que todos partissem. Enquanto se preparavam para a batalha, o açougueiro se aproximou e perguntou ao jovem se ele estava nervoso. Um companheiro então o aconselhou a não lutar, mas ele respondeu que só reagiria se provocado e disse para se concentrarem na batalha. Com um sinal, a horda de mortos-vivos avançou contra as tropas, e a batalha começou com uma grande explosão. Então um comandante ordenou que todos mirassem nas cabeças dos inimigos para garantir a destruição. Ele também avisou que os corpos se regenerariam se atingidos em outro lugar, enquanto pedia apoio à distância. De repente, um golem de sangue emergiu da massa, e um clérigo ordenou que todos recuassem para evitar serem esmagados. O sacerdote reforçou o aviso, explicando que espadas comuns não funcionariam contra aquela criatura. Sem hesitar, o bruto saltou sobre as tropas e avançou sozinho contra o colosso. Ele encarou o monstro, identificando-o como um golem de sangue. Declarando que era perfeito para um aquecimento, ele se lançou para atacar com os punhos. Seu golpe então atingiu a criatura com um impacto flamejante e poderoso. O corpo do golem, no entanto, absorveu o ataque sem sofrer nenhum dano aparente. Então o açougueiro arrancou a cabeça da criatura sangrenta. Um lorde próximo comentou sobre a força impressionante do homem, mas questionou o que ele estava tentando fazer. Com um sorriso confiante, o bruto segurou o golem de sangue com uma mão. Logo depois, ele o arremessou para longe. Para a surpresa de todos, o pedaço do monstro voou e se espatifou no chão bem ao lado do jovem mago. Com um olhar de desaprovação, ele apenas comentou sobre a grosseria do ato. O açougueiro então o provocou, questionando se o poder que ele havia mostrado no dia anterior era apenas para exibição. Enquanto o golem começava a se mover sob seus pés, o bruto pareceu notar algo. Sem aviso, o jovem ativou um feitiço de manipulação de terreno que fez o chão tremer. Logo depois, ele conjurou uma bola de fogo para o próximo ataque. Com isso, uma enorme explosão de chamas atingiu o campo de batalha. Iris então gritou surpresa, sem entender por que ele havia lançado 2 feitiços de grande escala em sucessão. Em meio ao fogo, o bruto riu e comentou que, apesar de sua aparência, o jovem tinha um temperamento forte. Ele então declarou com um sorriso que gostava daquele tipo de atitude. O açougueiro então o desafiou para ver quem era mais forte, mas o jovem apenas lamentou que ele não tivesse sido pego na explosão. Com isso, ele propôs uma competição para ver quem conseguia derrotar mais mortos-vivos e saltou para o meio da horda. Como resultado, a força de subjugação conseguiu chegar às minas de Viren com menos baixas do que o esperado. Devido ao espaço limitado, apenas um grupo selecionado de guerreiros foi escolhido para entrar na mina. Lá dentro, o bruto o elogiou pela luta, mas o jovem simplesmente pediu que ele não agisse de forma amigável. À distância, o mago Goad observava a cena, sem entender o interesse do açougueiro no jovem. Ele então se lembrou de quando foi facilmente nocauteado pela pressão de mana do conjurador. Naquele momento, Goad se lembrou de ter usado com sucesso sua própria pressão de mana. Mesmo assim, os olhos brilhantes e a expressão séria daquele mago vieram à mente. Em um instante, ele havia sido completamente suprimido pela mana do outro com uma facilidade impressionante. Com isso, ele concluiu que, embora estivessem no mesmo nível, o jovem definitivamente estava escondendo algo. Na entrada de um túnel mais profundo, um dos líderes anunciou que a guarnição de Viren esperaria do lado de fora. O grupo selecionado então se reuniu na entrada, recebendo votos de boa sorte para a missão. Bem na vanguarda, o jovem observou a patrulheira Nerion do grupo de Galiarch assumir a liderança. Com habilidade precisa, ela detectou e despachou um morto-vivo com um ataque surpresa, provando seu valor. Vendo todos desempenhando seus papéis eficientemente, ele entendeu a verdadeira vantagem do trabalho em equipe. Mesmo com o avanço coordenado do grupo, o jovem continuou a observar o caminho à frente atentamente. Ele logo notou uma aura escura vindo das profundezas do túnel, despertando seu interesse. Ao chegar ao que parecia ser o fim da mina, um dos cavaleiros ordenou que todos parassem. Enquanto ele se preparava para escanear a mina, um clérigo exortou os outros a não temerem e a confiarem nas bênçãos. Percebendo a hesitação, Iris se aproximou e perguntou ao jovem se algo estava errado. O bruto então apareceu atrás dele e perguntou se ele também havia sentido o cheiro da morte. Ele então explicou que, embora não conseguisse localizá-lo, sentia um poderoso morto-vivo por perto. O jovem então confirmou que a intuição do açougueiro parecia correta e instruiu a maga a ficar atrás dele quando a batalha começasse. Com a confirmação,
Iris questionou o que estava por vir, mas ele simplesmente respondeu que ainda não sabia. De repente, uma luz apareceu no final de outra passagem, e alguns soldados avisaram para não avançarem imprudentemente. O conjurador então se aproximou e questionou Hawks sobre o motivo da comoção. O cavaleiro explicou que, enquanto verificavam outros túneis, haviam encontrado uma luz vindo do final da passagem. O brilho no final do corredor brilhava mais intensamente. A descoberta o surpreendeu, pois ele sabia que não deveria haver outras saídas além daquela por onde haviam entrado. A luz então se revelou como a luz do dia vinda de uma abertura inesperada no teto da mina. Ao chegar ao final do túnel, os soldados ficaram espantados com a nova área que encontraram. Logo, o grupo de aventureiros avançou para investigar a caverna recém-descoberta. No centro da caverna, um esqueleto sentado sobre uma pilha de ossos indicava que o lugar era uma tumba. Então, um dos soldados reconheceu o emblema no peito do esqueleto como o brasão real de Istria. Naquele momento, Escher se lembrou que sua identidade estava sendo ocultada e que esta terra era o Ducado de Rudiante. Como o Ducado de Rudiante havia declarado independência do reino de Istria, era estranho encontrar vestígios do antigo reino ali. Pouco depois, o mago Goad questionou a presença de tais sinais, a menos que o lugar não fosse realmente o que todos pensavam. Com a descoberta, ele se sentiu determinado a não passar por outro constrangimento, já que sua especialidade era coletar informações. Por outro lado, o açougueiro Galiad simplificou a situação, afirmando que bastava eliminar a criatura para resolver o problema. Diante disso, o próprio Goad se ofereceu para lidar com o morto-vivo, surpreendendo o guerreiro com sua iniciativa. Ele então explicou que não havia necessidade de incomodar o bruto e que ele cuidaria disso sozinho. Com um comando firme, o feiticeiro ordenou aos clérigos que começassem o ritual de purificação. Naquele momento, Escher entendeu que, como a criatura era um cavaleiro da morte, eles poderiam enfraquecê-la com a purificação. Enquanto a luz sagrada envolvia o esqueleto, ele permanecia imóvel e silencioso. De repente, uma chuva de pedras caiu do teto, interrompendo o ritual e surpreendendo a todos. Pouco depois, os olhos da criatura se acenderam com um brilho vermelho intenso, indicando que ela havia despertado. Com atenção, Escher percebeu que a situação estava prestes a mudar. Em um piscar de olhos, o esqueleto avançou com uma velocidade surpreendente, levantando uma nuvem de poeira. Sua mão esquelética então se aproximou rapidamente para atacar Goad, que ainda estava deitado no chão. O mago olhou para trás, surpreso com o ataque iminente. No último segundo, o bruto agarrou Goad e o jogou para longe, interceptando o golpe. O cavaleiro esquelético então se moveu novamente, e o açougueiro concluiu que este não era um morto-vivo comum. Assim, um dos clérigos identificou a criatura não como um cavaleiro da morte, mas como um cavaleiro lamentoso. O clérigo explicou que, embora fosse mais fraco, a verdadeira ameaça da criatura era outra. Ele então revelou que o cavaleiro lamentoso possuía a perigosa habilidade de comandar outros mortos-vivos. Pronto para a batalha, o guerreiro afirmou que o curso de ação agora estava claro. Com seu cajado brilhando, Escher declarou que o grupo precisava se concentrar em derrubar o cavaleiro lamentoso. Antes disso, ele anunciou que iria remodelar o terreno para neutralizar a vantagem numérica do inimigo. Sem entender, Iris o observava enquanto o chão começava a tremer sob seus pés. Enquanto o tremor se intensificava, a jovem gritou e questionou o que ele estava fazendo. O bruto então o provocou, perguntando se ele estava tentando reivindicar o inimigo todo para si. Em resposta, Escher os exortou a pensar racionalmente, pois haveria muitos inimigos para cada um deles lá embaixo. Com a garantia de que haveria mais do que o suficiente para lutar, o açougueiro se preparou para o combate. Enquanto isso, o resto do grupo enfrentava os magos das trevas, e o estrategista anunciou que cuidaria do alvo principal. Ao mesmo tempo, o bruto e os clérigos se posicionaram para confrontar os esqueletos gigantes que haviam aparecido. Sozinho em outra parte do campo de batalha, Escher se aproximou lentamente de seu oponente. Finalmente, ele se viu cara a cara com o Cavaleiro Lamentoso. O Cavaleiro Lamentoso então ergueu sua espada, pronto para o combate. Logo depois, a criatura avançou em alta velocidade enquanto o mago se preparava para o ataque. Com isso, ele conjurou múltiplas flechas de fogo que voaram em direção ao Cavaleiro Esquelético. O ataque de fogo foi uma escolha estratégica, pois mortos-vivos são fracos contra esse elemento. Mesmo envolto em chamas, o inimigo permaneceu de pé, então o conjurador decidiu intensificar seu próximo ataque. Além disso, ele usou uma conjuração dupla para preparar um novo feitiço mais poderoso. Então, uma barragem de flechas de onda de calor foi disparada contra o adversário. A criatura, no entanto, bloqueou o ataque com uma mão, surpreendendo a todos. Aproveitando a oportunidade, o jovem preparou uma lança de fogo para um ataque direto. O feitiço então atingiu o peito do cavaleiro com um impacto perfurante. O ataque deixou um buraco em seu corpo, mas o esqueleto não mostrou sinais de dano.
No momento seguinte, o oponente contra-atacou arremessando sua espada. Com o contra-ataque, o feiticeiro entendeu que um bloqueio mal executado poderia quebrar sua barreira de mana. O golpe descendente da criatura o deixou completamente aberto para o próximo ataque. Como último recurso, ele preparou uma combinação dos feitiços de onda e vendaval de inverno. Assim, com uma conjuração dupla, ele liberou um poderoso sopro glacial que congelou o cavaleiro. Logo depois, ele decidiu que se o fogo não funcionasse, ele o esmagaria com força bruta. Focando sua mana, ele preparou um lançamento triplo de lança de terra para o próximo ataque. O ataque então atingiu a cabeça do adversário diretamente. De repente, a criatura começou a liberar uma aura de energia enquanto murmurava que precisava retornar. O mago então observou surpreso enquanto o cavaleiro desviava de seu ataque. No momento seguinte, ele notou que a aparência da criatura havia mudado completamente. De repente, ele sentiu sua mana se esgotar. Percebendo que este era o pior momento possível para isso acontecer, enquanto o inimigo se afastava, ele entendeu que seria derrotado se a luta continuasse assim. No último segundo, o guerreiro surgiu e desferiu um soco poderoso na criatura. Com o corpo coberto de sangue, o lutador declarou que não deixaria ninguém roubar seu prato principal. Em outro lugar, a cabeça de um lich caiu no chão, derrotada. Logo depois, um dos soldados esmagou o crânio com o pé. Um comandante então observou o grupo e comentou que a sobrevivência contra 3 liches só foi possível graças a Nerion. Go então reclamou com o comandante por dar todo o crédito a Nerion, e ele se desculpou, reconhecendo sua contribuição. Com a batalha terminada, Iris olhou para cima, imaginando se todos os outros estavam bem. Mina então a avisou para não se preocupar com os outros e se concentrar em como escapar dali. Olhando para o buraco no teto, o grupo percebeu que não havia saída e que estariam perdidos se o conjurador fosse derrotado. De repente, o chão começou a tremer violentamente, pegando todos de surpresa. O terreno então começou a se desintegrar e ceder sob seus pés. Na superfície, o guerreiro avançou contra o cavaleiro lamentoso, iniciando o confronto. Com o punho envolto em energia, ele se preparou para desferir um golpe poderoso. Ele então desferiu uma rajada de socos rápidos que atingiram o corpo da criatura em cheio. O cavaleiro, no entanto, resistiu ao ataque e agarrou o rosto do lutador com uma mão. Logo depois, a criatura conseguiu recuperar sua espada que havia caído no chão. Enquanto isso, acima deles, uma luz brilhante se aproximava. No momento seguinte, o clarão atingiu a criatura em cheio. Com o machado na mão, o bruto deu um chute que o mandou voando para longe. Do fundo do poço, o grupo observava a batalha e reconheceu os 2 companheiros lutando juntos na superfície. O grandalhão questionou o mago sobre ainda conseguir se mover com um sorriso provocador. Com isso, o conjurador pediu para ele se concentrar, e o outro comentou que a criatura era irritantemente resistente, mas divertida. O estrategista então instruiu agir como isca para alinhar o ataque deles, e o parceiro concordou em fazer o seu melhor. Seguindo o plano, o guerreiro saltou alto no ar, posicionando-se diretamente acima do cavaleiro. Ele então desceu com um golpe de destruição que criou uma cratera enorme no impacto. Com um chute poderoso, ele estilhaçou a cabeça do inimigo em pedaços. No instante seguinte, o corpo da criatura se regenerou completamente a partir dos fragmentos. Logo depois, o esqueleto invocou vários servos do chão que agarraram o lutador para contê-lo. Para ajudá-lo, o mago liberou uma explosão de mana que desintegrou todos os esqueletos ao redor. O grandalhão então aproveitou a oportunidade e agarrou o rosto do cavaleiro com uma mão. Com um movimento rápido, ele o arremessou com força contra o chão da caverna. De repente, uma voz ordenou que ele saísse do caminho, surpreendendo-o. O conjurador então liberou uma enorme explosão de fogo que engoliu a área, fazendo seu parceiro amaldiçoá-lo. Das chamas, o bruto viu a espada da criatura vindo em sua direção. Ele conseguiu se defender rapidamente usando o joelho e os cotovelos. Olhando para cima, ele percebeu que o inimigo estava avançando em direção ao mago. Bem na frente dele estava o cavaleiro lamentoso tentando agarrá-lo. Com o pouco que podia fazer, ele só pôde observar o monstro se aproximando. De repente, seu colar protetor ativou uma barreira de mana automática para defendê-lo. A criatura então o atingiu em cheio, jogando no chão e causando um grande impacto. Ele então se lembrou do aviso do prefeito sobre o consumo de mana, mas felizmente, não sentiu nenhum efeito colateral. Mesmo assim, ele percebeu que suas reservas estavam quase vazias, e seu ombro estava deslocado do último impacto. Apesar disso, o maior problema ainda permanecia diante dele. Logo, a armadura escura envolveu o corpo do cavaleiro, tornando-o muito mais forte. Com isso, os clérigos se juntaram à luta e lançaram correntes de luz para contê-lo. Um deles então comentou que essa armadura era algo nunca antes registrado, nem mesmo nos arquivos da igreja. O bruto aproveitou o momento e gritou para o sacerdote aguentar firme.
A criatura então usou as correntes para puxar os clérigos com força, surpreendendo a todos. Com um grito, o grandalhão agarrou seus companheiros para impedi-los de serem arrastados, questionando se eles planejavam morrer. Ele então ordenou que se preparassem para conter o inimigo novamente. Vendo a oportunidade, o bardo preparou um feitiço para derrubar o cavaleiro lamentoso com sua performance. Determinado a provar sua competência, ele lançou uma lança de terra na criatura. O esqueleto, no entanto, desviou do ataque e contra-atacou o jovem com uma velocidade impressionante, atingindo-o no pescoço. Vendo seu aliado ser atingido, o bruto e o mago se viraram enquanto um clérigo foi instruído a curá-lo rapidamente. Logo, o adversário preparou uma esfera de energia, e o guerreiro se posicionou para interceptá-la. Com um bloqueio firme, ele conseguiu contê-la, enquanto seu companheiro observava por trás. O grandalhão então se virou e perguntou ao mago quanto tempo ele teria que esperar. Ele então esclareceu que estava esperando por um grande ataque e perguntou quanto tempo levaria para sua mana se recuperar. Com o cajado na mão, o conjurador respondeu que apenas alguns segundos seriam suficientes. O bruto então sorriu em resposta. Com um grito, ele avançou contra o cavaleiro lamentoso, pedindo ao seu aliado para se preparar. A criatura também se preparou para o impacto da investida do guerreiro. Logo, o lutador gritou seu plano para esmagar o ponto perfurado e pediu que ele mirasse sua magia ali. Com isso, acabou ferido por um soco poderoso direto no peito. Enquanto o golpe se aprofundava, o bruto declarou que um cadáver deveria permanecer quieto. Seu punho então atravessou o corpo do cavaleiro com força. A armadura da criatura se estilhaçou, abrindo um buraco em seu peito. De longe, o mago observou o resultado do ataque, confirmando que o plano havia funcionado. O cavaleiro lamentoso então regenerou seu braço e atingiu o guerreiro com um único golpe poderoso. Em seguida, a criatura ergueu sua mão cheia de energia para atacar o aliado caído. O conjurador então saltou na frente do bruto para interceptar o golpe, declarando que ele era seu oponente. Com isso, ele notou que o buraco no peito da criatura ainda não havia se fechado. Ele então percebeu que focar sua magia naquele ponto seria a chave para a vitória. Com a convicção de que poderia derrotá-la, ele se esquivou do ataque da criatura com uma explosão de fogo. De repente, ele se virou e viu o grupo de aventureiros se aproximando por trás. Logo depois, ele viu o aprendiz preparando um feitiço com seu cajado. O mago então se lembrou de ter dito à jovem que ela tinha mais talento para a magia de gelo, apesar da falta de prática. Ela prometeu fazer o seu melhor para não envergonhá-lo, e ele a elogiou por seu bom trabalho. De volta ao presente, um poderoso feitiço de fogo atingiu o cavaleiro lamentoso em cheio. Vendo a oportunidade, o conjurador cerrou o punho com energia e declarou que a vitória era deles. Naquele momento, uma velha memória emergiu, mostrando a promessa de que ele voltaria para sua família. E foi essa promessa que o guiou por incontáveis campos de batalha, não importando quão perigosos fossem. Com a mão firme na espada, ele liderou seus soldados para cumprir o juramento que havia feito. Assim, cada passo dado era para um dia retornar à sua terra natal sob a bandeira do reino. No entanto, ao retornar ao castelo, ele e seus homens encontraram uma cena inesperada. Lá dentro, ele se apresentou a um oficial superior para relatar sua chegada. Mas em resposta, o oficial apenas levantou a mão em um gesto para que ele não se aproximasse. Logo depois, ele foi imobilizado pelos guardas por ter descoberto um segredo proibido. Por causa disso, ele acabou sendo jogado sem cerimônia em um poço cheio de armaduras e corpos. Preso naquele lugar, ele percebeu que nunca poderia voltar para casa. Ainda assim, o desejo de retornar era tão forte que a realidade ao seu redor começou a se distorcer. Então a imagem de sua família e de seu filho, Lorian, piscou diante de seus olhos. De repente, o cavaleiro acordou com os olhos arregalados, saindo daquela visão. Ao seu lado, o clérigo e a jovem Iris o questionaram para ver se ele estava consciente. Enquanto o apoiavam, eles explicaram que o expurgo foi um sucesso e que o cavaleiro lamentoso caiu pouco antes de ele desmaiar. O sacerdote então esclareceu que o desmaio foi causado pelo medalhão, pois ele emitiu o mesmo espírito do inimigo derrotado. Mesmo assim, ele permaneceu em silêncio, ainda sob o efeito da visão daquela criança. Com isso, o clérigo estendeu a mão pedindo o medalhão, avisando que o objeto poderia ser perigoso. No entanto, o cavaleiro puxou a mão de volta e recusou o pedido, afirmando que ele mesmo cuidaria do artefato. Sem entender a recusa, o clérigo tentou insistir nos perigos desconhecidos do medalhão. Mas com um olhar firme, ele simplesmente respondeu que tudo ficaria bem e que não haveria problemas. De repente, um guerreiro musculoso se aproximou rindo e comentou que a recompensa era modesta, deixando o sacerdote envergonhado. Então, mudando de assunto, o clérigo perguntou sobre o divino, e o homem explicou que ele sobreviveu graças aos primeiros socorros. Logo depois, o sobrevivente se levantou apoiado em seu cajado e comentou que era uma boa notícia.
Com o expurgo concluído, ele anunciou ao grupo que era hora de retornar, enquanto o sol nascia no horizonte. Assim, a notícia sobre o Cavaleiro Lamentoso, um morto-vivo que comandava outros mortos-vivos nas minas de Bouron, logo chegou à cidade. Ao saber do incidente, o lorde local ficou horrorizado e ordenou apressadamente que a área fosse limpa. Felizmente, nenhum dos aventureiros que entraram nas minas morreu, e todos puderam descansar e se recuperar. No entanto, a lembrança das memórias do cavaleiro falecido levou o protagonista a se isolar no topo de uma torre naquela noite. Com tudo o que aconteceu, uma coisa ficou clara para ele naquele momento. O incidente o tornará mais forte. Sozinho no topo da torre, ele concluiu que o combate real acelerava seu crescimento, mesmo ainda sendo de rank 3. E com a mana aumentada pela habilidade desafiando os céus, ele agora podia usar feitiços de área comparáveis ao rank 4. Mesmo assim, ele ergueu a mão para a lua, reconhecendo que ainda estava longe de alcançar seu verdadeiro objetivo. Logo depois, o jovem cerrou o punho com determinação, prometendo a si mesmo que não desistiria até conseguir. Foi precisamente por essa razão que ele obteve a habilidade especial desafiando os céus. Com a chegada de um novo dia, o incidente nas minas foi finalmente considerado encerrado na cidade. Assim, os clérigos da Ordem de Luís decidiram permanecer no local para continuar monitorando as minas por segurança. Enquanto isso, os outros aventureiros se despediram e partiram em suas jornadas de volta às suas respectivas áreas de atuação. Em uma rua da cidade, o guerreiro musculoso se aproximou e perguntou ao jovem mago se ele também estava prestes a partir. Percebendo que ele não planejava ser um aventureiro comum, o homem quis saber se seu destino era o lugar conhecido como Grey. O guerreiro então questionou como ele esperava ganhar dinheiro sem conhecer a Grace, zombando da ideia de que a fama traria clientes. Depois que o jovem perguntou inocentemente por que isso não aconteceria, o homem o chamou de mago ingênuo. Ele então explicou que a Grey era uma espécie de corretor de informações das sombras que também organizava missões. A menção de missões despertou o interesse do jovem, que repetiu a palavra para confirmar o que tinha ouvido. Com isso, o guerreiro apontou para ele e afirmou que havia muitas pessoas que não seguiam as regras, mas buscavam dinheiro e fama. Sem entender a intenção do homem, o mago perguntou por que ele estava compartilhando essa informação. Mas com um sorriso, o guerreiro respondeu que eles eram companheiros por terem sobrevivido juntos, embora a afirmação tenha sido negada. Apesar da resposta, a ideia de arriscar missões com oponentes fortes representava uma clara oportunidade para ele se fortalecer. Nesse momento, a voz de Iris soou de uma carruagem próxima, anunciando que eles partiriam em breve. Vendo que ele não se movia, a maga chamou por ele diretamente, perguntando se ele não ia com o grupo. Ela então o repreendeu por ficar parado e lembrou que ele ainda estava ferido. Mas com um sorriso gentil, ele simplesmente agradeceu pela magia que lhe fora concedida. Logo depois, ele encorajou a jovem, afirmando que com aquele tipo de treinamento, ela dominaria a magia elemental sem problemas. Ele então revelou que não iria com eles, pois tinha um lugar para onde precisava ir. A notícia fez a garota se lembrar de como tudo aconteceu de repente e como sua vida foi salva por ele. Naquela época, ela aprendeu com ele teorias e feitiços que não conseguia entender na academia, mas sempre soube que a despedida seria inevitável. Ainda assim, ela não esperava que aquele dia chegasse tão cedo. Entendendo que não tinha o direito de impedi-lo de seguir seu caminho, ela estendeu a mão para se despedir. Enquanto ele apertava a mão dela, o mago se despediu, chamando-a de Júnior e prometendo que se viriam novamente. Com um último sorriso, ela guardou a promessa para si mesma, esperando pelo dia em que se encontrariam novamente. Sorrindo entre lágrimas, Iris confirmou que se viriam na próxima vez e prometeu se tornar uma Júnior da qual ele se orgulharia. Em um lugar distante, a cena mudou abruptamente para Ravalin, cercada por uma aura intensa. Logo depois, a maga prendeu um homem no chão com um círculo de chamas e exigiu saber por que a Hora Negra estava atacando a torre mágica de Bomber. Nosso vídeo termina aqui. Se você gostou, por favor, curta e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.